fiz a segunda opção de todo mundo que é preguiçoso. Não tô falando que todo mundo tá lá é preguiçoso, mas todo mundo que é preguiçoso vai fazer educação física. Quem não quer estudar vai fazer educação física. Eu preciso inverter esse jogo. E aí eu usei algumas estratégias de marketing, que hoje muita gente usa, naquela época nós, professores principalmente, um recado para os professores: não fica gastando sua energia em escola, não fica, cuide da sua vida, tá? E um recado para minha família. Vamos lá. Preparado, Guto? Preparado. Preparado, professor? Sim. Vamos bater um papo aqui. Vamos ver se o senhor me fala mesmo. Hoje então nós não tem que cortar ele então. Vai ter trabalho para edição. Vai ter trabalho pra edição. Vamos pensar duas vezes antes de chamar outro professor. Vamos começar então. Beta Invest. Não, é Beta Cara, eu não Cash, posso né? esquecer dos patrocinadores, Sim, que sim. sou eu mesmo. Eu me patrocinei. No último podcast. Lança o bordão famosaço. Beta Cash mais um dia. Eu esqueci de falar de mim mesmo. Ó, tá gravando aí, Léo? Tenta não ficar com essa mão. Sim. Ali? Cadê aquela câmera chique sua? Você tá me abandonando, hein, Léo? Pô, Léo. Mas tem bateria. Ele não faz isso mesmo, não, tá vendo? Vamos começar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do BetaCast. Hoje com a honra, com o prazer de receber o meu professor de português, mas num espírito empreendedor cativante que vocês vão conhecer a história dele. Estou falando de Rodrigo Dávio, da Redação Top. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom que você me deu essa oportunidade de falar com você aqui umas 3 ou 4 horas. Tudo bem. Eu não tenho compromisso hoje mais, já deixei tudo certo. Ainda bem que é sexta-feira, né? Não tem compromisso, Guto? Ah, tem as pessoas esperando lá em casa, né? Mas como que a família espera? Espera que é trabalho, né? Então, vocês vão pensar 2 vezes antes de convidar outro professor para vir falar com vocês. Deixa eu botar o cronômetro aqui. Leandro, marca aí a hora, tá? Vamos lá. Professor, antes de começar, eu tenho uma coisa que eu não posso esquecer, que é falar dos nossos patrocinadores, que no último podcast eu esqueci. Pessoal, esse podcast do BetaCast está acontecendo graças ao grupo Beta, aqui da Beta Investimentos e a Beta Câmbio no Shopping Sul. Beta Câmbio há 10 anos em Cachoeiro, realizando um câmbio de qualidade, viajando com o povo capixaba. Se precisar de dólar, precisar de dinheiro, vai viajar como o nosso Rodrigo Dávio, conte conosco, faça seu câmbio ali na Beta Câmbio no Shopping Sul. Guto, vamos começar mais esse episódio incrível com esse professor que empreendeu no português. Eu tô nem sentimento qual falar, mas eu tô louco pra conhecer a história do Rodrigo e da onde que veio essa questão de ser empreendedor, porque não é fácil administrar uma sala de aula. Agora imagine que eu já tô sabendo que é uma das maiores escolas em questão de inscrição. Então eu quero saber essa história completa. Pode falar, pode ficar à vontade. Como que alguém administra 1000 alunos? Então, eu tô aqui pensando, Deus, cara, eu quero entender eu essa vejo lógica. professores que dão aula em uma sala, que é comum, né? Comum. Não sei se você já deu aula em escola. Sim. Já deu aula em escola? Pô, legal. Então, mas geralmente funciona como? Sala de 30 alunos, 40 alunos, acho que no máximo. A professora sai dali, depois vai para uma outra sala, mas não passa daquilo dali. Agora imagina uma pessoa administrando 1000. 1000 alunos. Antes de começar, eu tô com uma dúvida, uma curiosidade muito grande. Esse trabalho que você faz online também? Sim. Comecei sem querer fazer online, mas hoje nós temos alunos no curso, lá no Redação Top, nós temos alunos de todo o Brasil. Eu até brincava há pouco com o Matheus que nós temos alunos de cidades que eu não sei pronunciar o nome das cidades. Que legal. Nós temos Se o cidades... professor de português não sabe, imagina aí você, Guto. Alunos de cidades lá da Amazonas, Acre, Rondônia, cidades com nomes indígenas que eu não sei pronunciar, ou sobrenomes indígenas. Então, temos alunos de todos os estados do Brasil. Que legal. Parabéns, tá? Mas como que eu dei um pulo muito grande no nosso começo do podcast, vamos voltar. Você pode contar sua história, seu começo, como é que foi, da onde que você começou, eu quero ser professor, o início Sim. de Rodrigo. Mas
conta um pouco você também sobre... Pessoal, antes de começar, o professor Rodrigo, como eu falei no início, foi meu professor. Eu tô falando aqui de uma pessoa que eu conheço o trabalho. Pra quem não sabe, eu tive uma fase concurseiro na minha vida, que o Rodrigo me tirou, tipo assim, do zero questão de redação. E por curiosidade, com esse cara, eu fui um dos tops 10 redação do Espírito Santo. Já tem 2 anos o concurso e até hoje eu recebo indicação, pedidos. Cara, eu quero, como você fez isso? Eu passo a indicação do Rodrigo. Não falando mal do Matheus, mas ó, você fez uma proeza Cara, aí. ele conseguiu, que eu sou de exatas. Cara, eu fiz administração, fiz contabilidade, vivo com número, ele me ensinou a escrever, Guto. Cara, é incrível. E ele nem queria ser professor de português. Não. Vamos conhecer essa história? Não. Essa é o começo da história. Eu faço questão sempre de dizer, o começo da história eu sempre fui um cara das exatas. Na escola eu era bom em matemática, eu era bom em física, gostava muito das outras disciplinas, química, biologia, geografia, história. Uma única disciplina não me agradava, português. Eu não gostava de português. Eu sou então você, carne viva aqui. Não gostava de português. Como que o mundo dá voltas? Não gostava, professores de português não foram meus fãs, eu tenho episódios de indisciplina na escola com professores de português, enfim. Mas um jovem desiludido com a vida, como a maioria dos jovens, queria saber de farrear. Quando eu terminei o ensino médio de escola pública, o que eu fui fazer? Fui trabalhar de segunda a sexta para poder ter um dinheiro para farrear no sábado e no domingo, só isso. Mas chegou um tempo em que eu recebi alguns puxões de orelha de alguns amigos de verdade, da minha irmã principalmente, que foi quem fez a minha inscrição no vestibular. Legal. Só que eu escolhi, primeira opção, História. Por que História? Porque eu queria ser aquele professor que menos trabalha. Cara, sem professor querer, de história ouvindo isso. sem querer, Galera eu tava da história empreendendo. aí, não fica bravo, não mande processo. Meus amigos de Juninho história. Correia! Juninho Correia, que foi meu aluno, tá? Ele veio aqui e contou que fez história. Então, Juninho Correia. Professor de história, por quê? Eu falei assim, vou chegar na sala, vou sentar e vou contar história para meus alunos. História no sentido literal, do que eu achava, conversar ali, faço 2, 3 tópicos no quadro, não tem que ficar lendo texto, corrigindo muita prova, passando fórmulas de matemática, nada disso. Professor de história, fiz inscrição para o vestibular de história, tinha uma segunda opção. Fiz a segunda opção de todo mundo que é preguiçoso. Não estou falando que todo mundo está lá é preguiçoso, mas todo mundo que é preguiçoso vai fazer educação física. Quem não quer estudar vai fazer educação física, porra. Todo mundo que está em educação física é preguiçoso? Não. Mas quem é preguiçoso é lá. Por quê? Porque não quer estudar, não quer ler, porra. E quem vai para administração? Não. Aí vai, mas vai enganado. Porque chega lá tem que fazer conta pra caramba. E também se engana quem vai em educação física. Chega lá, o cara tem que estudar o corpo humano, tem que estudar psicologia, enfim. Mas vai na preguiça. Vai na preguiça. Chega lá, toma cacetada. Quem vai em administração porque eu não sabia o que queria fazer. Enfim, o vestibular, a faculdade me ligou, Rodrigo, você passou em 4º lugar. Nossa. No vestibular. Pô, mas não fechou turma pra história. Falei, pô, que pena. Faz o seguinte, Rodrigo, entra na turma de letras, língua portuguesa. Porque aí no segundo semestre você pode migrar, paga matéria, papapá, tinha um desconto lá. Eu falei assim, fechou. Vou fazer letras. Eu falei assim, que karma, vou fazer letras. Cheguei, primeiro dia de aula, mais de 80 alunos na sala. A professora de letras com um sorriso aqui, ó, professor de português, daqui um do lado do outro. Há mais de 6 anos que não tinha turma de português na faculdade. Aí a professora pediu um por um para levantar e falar, por que você está aqui fazendo o curso de letras? Todo mundo enganado. Todos! Não tinha uma pessoa, todos. A mesma coisa. Eu queria nutrição, mas não fechou turma, me colocaram aqui. Eu queria psicologia, eu queria enfermagem. Eu olhei assim, ali nasceu a primeira semente do meu empreendedorismo. Por que eu não queria ser professor por amor? Hoje eu sou professor por amor. Porque só o amor para eu sair de uma sala depois de não funcionar nada e eu perdoar. Se não tem amor, você não perdoa e não volta não. Hoje, amor eu aprendi a ter, mas naquela época, falei não. Quando foi 1 por 1, eu tava lá no final da fila, sei lá, era 70 e cacetada. Antes de chegar em mim, eu falei assim, pensei comigo, ninguém quer ser professor de português? E quem é que vai ser professor de português então nessa cidade?
Falei assim, é aqui que eu vou. Porque pra mim, ser professor de história, ser professor de matemática, geografia, eu era um nada naquela hora. Falei assim, Diferente, eu né? vou ser professor de português. Se você, naquela hora, eu falei assim, eu vou ficar aqui. Chegou na minha vez, falei que a professora é verdade. Não, eu queria história, pá, tal, mas me colocaram aqui. Mas professora, acabei de decidir, vou ser professor de português. Fiz o meu primeiro network ali. Dali pra frente, aquela professora sabia meu nome. Você lembra o ano? 2012. Então podemos dizer que em 2012 Uhum. na sua mente veio a virada de O chave. nascimento da redação Foi top ali. foi por ali. E ali, depois eu fui, nunca tinha escutado, por exemplo, essa expressão, né? Ali eu, sem querer, eu criei um network. A professora, eu tinha 80 alunos na sala, mas ela olhou pra mim e falou assim, é esse. que eu vou focar. E dito e feito, a cada semestre que ia passando, 10, 15, 20% da turma ia diminuindo, porque a galera ia migrando, ia desistindo, e a cada vez o círculo ia fechando. E eu estava ali, nós nos formamos naquela turma em aproximadamente 14 alunos. Desses 14, 9 colegas apenas estão atuando no mercado. Legal. Daquela turma de 80 e cacetada. 2 dos colegas que estavam atuando, que estavam se formando comigo naquele momento, trabalham comigo hoje no curso. Eles são professores do curso hoje. Olha. Trabalham pra você? Trabalham para mim, Pra isso. você. E aí eu concluí o curso, fui contratado, ainda cursando, na metade do curso eu fui contratado por uma escola particular de Cachoeiro, à época a principal escola de Cachoeiro. Os alunos no nível, aliás, o Juninho era um deles, o Juninho Corrêa, que esteve Cristo aqui, né? Rei. Sim. Não, ele era da outra denominação católica. Ela estava lá na São Camilo. Os alunos excelentes, e quando eu fui convidado por um professor que até hoje é um professor referência na nossa cidade, e ele falou assim, olha, os alunos são muito críticos, papapá, a coordenação me disse assim, olha, você vai entrar no lugar de um professor que é super amado, respeitado, jogou uma pressão danada em cima de mim. Então eu pensei, falei assim, eu não posso chegar lá e simplesmente dar uma aula, porque é isso que todos os professores fazem. Entram para a sala para dar aula, mas eu tô ali lidando com um monte de pessoas, eu preciso no mínimo cativar essas pessoas, senão a minha aula não vai funcionar. E eu tinha um total de 0% de experiência. Eu só tinha faculdade. Na faculdade eu era muito bom aluno, mas professor... Então eu esquematizei, eu planejei a minha aula e eu principalmente, eu arrisquei na minha aula. Meu primeiro contato com os alunos foi um contato bem teatralizado, eu criei toda uma situação para gerar um impacto naqueles alunos, para quebrar aquele gelo de estar saindo esse professor e entrando um qualquer, um alguém. Legal. Isso era novo, né? Exatamente, muito novo. E aí entrei, consegui uma boa aceitação dos alunos. Inclusive, a escola falou assim, depois de uma semana de aula, nós não vamos ficar com você. A minha primeira oportunidade se encerrou com a semana. Não vamos ficar com você porque você ainda não concluiu o seu curso. E eu, de uma semana de experiência, já estava satisfeito, assim, isso aqui vai me servir bastante. Falei assim, muito obrigado. Saí dali, sentei na cantina da escola, que era no intervalo do matutino pro vespertino, e comecei a almoçar. Os alunos vieram, rodearam, e aí, professor, não sei o que vai ter semana que vem? Eu disse, não, gente, eu não estou mais não, é só essa semana. Por que, professor? Eu disse, não, é porque eu ainda estou concluindo o curso, sou um professor, um aluno ainda da faculdade. Mas e daí, professor? Você deu conta do recado, a gente gostou, e papapá. Eu falei, não, gente, desculpa, não é uma decisão minha, é uma decisão da escola. Coincidentemente, a diretora da escola e a coordenadora da escola sentaram na mesa ao lado no mesmo momento. Foi exatamente essas oportunidades que nós empreendedores temos e temos que aproveitar. E aí eu, sem querer ser antiético, mas arriscando o que eu precisava arriscar, falei assim, gente, quem toma decisão acabou de chegar. Nossa, jogou. Pimenta no olho dos outros é represa. Exatamente, a diretora nem sabia o que estava acontecendo, aquele grupo de 40 alunos na cantina rodearam a mesa dela e começaram a falar, a diretora na pressão olhou pra mim, eu nem sabia o que ela queria dizer, eu só fiz um sinal de chinelo e dei um sorriso. Segunda-feira você apareceu lá. E segunda-feira, naquele dia mesmo à tarde, eu recebi a ligação, volta segunda-feira, Rodrigo. E aí ela botou mais um pouco de pressão. Olha, você está voltando pelos alunos, então você tem uma responsabilidade, porque do mesmo jeito que você está chegando por eles, você pode sair por eles também. E eu falei assim, ótimo, eu só precisava disso, de uma oportunidade. E aí fui e trabalhei, claro. E no início eu fui mais um professor. Eu queria trabalhar, eu queria mais aulas, o maior número de aulas possível eu queria ter,
Por conta dessa oportunidade, que era uma oportunidade que me colocava no status, no radar das outras escolas, eu já comecei a receber outros convites e eu comecei a abraçar tudo. Dentro do meu tempo, eu abracei tudo. Naquela loucura que acabou de se formar. Exatamente, aquele gás, aquela energia. Eu acredito que a maioria dos profissionais, ainda mais de escola, De educação, acho que eles terminam de formar, eles querem produzir. Eu acredito que é para fazer nome também, né? Exatamente, a gente quer ter currículo e existe um ego, uma luta de ego muito grande na nossa classe, o que é um erro para nós. Porque nós acabamos aceitando tudo de qualquer jeito, abrimos as pernas para as escolas, para as coordenações. E aí a gente perde identidade, a gente perde credibilidade, a gente perde direito de escolha. Exato. Você fica refém. Aí você demora muito mais tempo para você conseguir, mostrar quem é você, para você conseguir chegar até um caminho. E a maioria não consegue. Só que nesse caminho, eu comecei a perceber dores que existiam entre os meus alunos. E eu comecei a perceber também que aquele salário que eu ganhava não era o que eu queria para a vida toda. Olha, eu acho muito legal isso. Existe uma coisa, Guto, professor, que é vender horas. Exato. O cara pode se formar e trabalhar o máximo de horas possível em todas as escolas possíveis. Cara, muito difícil essa pessoa realmente ganhar dinheiro. Porque quanto que é uma hora de um professor? Hoje, por incrível que pareça, no estado, vamos pegar como base, porque muitas escolas têm que a hora do professor do ensino médio gira em torno de R$27, R$28. Talvez um pouquinho maior, porque eu estou fora do estado, agora estou de licença, mas se subiu foram centavinhos. Então, se ela trabalhar Sim. 12 horas por dia, ela vai ganhar. Ganha bem, professor. O professor hoje, vamos lá, 20. professor Vai ganhar uns 5, 6 mil reais por mês. contra o senso comum. O professor não ganha mal. É, O professor ganha menos do que ele merece se Mas ele mais- for bom. Exatamente. Agora, se for como a maioria dos nossos profissionais que aí estão, que são apenas dadores de aula, tá ganhando muito bem. Porque se ele não tivesse ali, ele estava trabalhando no comércio, vendendo calcinha, talvez. Mas não o quê? Se ganhar muito, ganha 7 mil reais. O quê? Um professor de português. Se ele tiver um mestrado, trabalhar 40 horas por semana, Ganha por aí, né? isso, aí ele vai conseguir fazer um O 7 Rodrigo ganha isso na semana, olha. Mas em mesmo 3 assim, dias. ó, vocês profissionais da Olha o educação valor do salário do Rodrigo aqui, pessoal. Foi mal. estão ganhando seus 7 mil reais, pode procurar a Beta Investimentos, vão ajudar vocês Exatamente. a investir seu dinheiro Não, melhor. exatamente. Parem de ficar gastando dinheiro de vocês com cerveja e Rivotril. Exatamente. Não, que o professor Para de gastar, porque o professor depois chega no final. Quando chega aos 40, 50 anos, ele não aguenta mais manter essa rotina de 40 horas. Não tem como. E se ele manter essa rotina de 40 horas, ele está abrindo mão de um monte de coisa na vida dele, da família. Hoje eu tenho 3 filhos. E depois da minha primeira filha, que foi quando eu estava terminando a faculdade, que eu comecei a pensar nisso também. Não dá para ficar trabalhando 40 horas para ter esse salário aqui. Quando comecei a ter que comprar fralda, leite, presente do Dia das Mães, Dia das Crianças, falei assim, não vai dar. Não dá, Todo cara. mês um evento novo. Essa conta não tá fechando. Eu tinha que trabalhar mais, para trabalhar mais eu tava longe. Eu falei assim, não fecha. Ou eu vou bancar um filho, ou eu vou criar um filho. Não tem como. E aí eu percebi que em Cachoeiro, meu pensamento inicial, que em Cachoeiro nós não tínhamos professores qualificados para a principal área da minha disciplina, que é a língua portuguesa, para a redação do Enem. Todos os alunos. Então, assim, é um público que todo mundo tem que fazer a redação do Enem. Senão não forma. Agora até que mudou a regra, mas na época não tinha isso. Você tinha que fazer o Enem para você formar o ensino médio. Hoje tem outras alternativas lá. E não tinha professores qualificados. Existiam professores renomados. Mais uma vez, olha o que aconteceu comigo. Essa mesma escola que eu fui contratada, a escola me chamou e falou assim, Rodrigo, eu quero que você senta na turma do 9º ano como aluno, no meio dos alunos. Eu quero que você senta lá e assista a aula do professor X de redação, porque ele é o pica de Cachoeiro. Todo mundo adora, ele sabe tudo, você vai sentar lá para você aprender a dar aula de redação junto com ele. Porque se no futuro ele sair, você substitui ele. Eu confesso que no ego do professor, no ego jovem, eu achei aquilo um desaforo. Assim, tá achando que eu sou o quê? Ela estava achando certo. Eu não era um nada. Ela estava achando certo. Só eu que não sabia até aquele dia que eu não era um nada. Porque
Eu tinha conhecimento de redação, mas como ela ia saber que eu tinha conhecimento de redação? Não Exato. adianta nada, nenhum Você empreendedor... não tinha prova social. Não, ainda. exato, não tinha prova social. Não adianta nenhum empreendedor achar que tem um potencial, que tem qualidade. Quem tem que achar é o cliente. Você tem que provar para ele que você tem. E me colocou na sala de aula para assistir a aula do professor. No primeiro momento o ego subiu aqui, aquele gosto de fel, né? Mas depois eu falei assim, baixa a bola aí, rapaz, quem é você mesmo? Você vai fazer o quê? Você vai falar com ela que não vai? Vai ser demitido? Vai fazer o quê? Entra, sai com a mão na frente, eu tô atrás. Assim, você é submisso. E aí eu entendi minha submissão naquele momento, falei assim, fui. Sentei na sala de aula de peito aberto para aprender, aceitei, falei assim, eu sou um zero, ele é o cara. Quando o cara começou, o cara, vou falar a verdade, arrogante, tá? Cagou pra mim. Cagou pra mim. Eu achei que ele ia falar assim, pô, Rodrigo, tudo bem? Você quer assistir aula aqui, ó? Se tiver dúvida, achei que ele ia ter um coleguismo comigo. Não. Ele fez questão de estabelecer hierarquia, ó. Senta aí junto com os alunos, eu tô aqui. E você tá aí. E eu sentei e abri meu caderno. E aí eu jurou. É porque eu não tenho esse caderno, não tenho apego a guardar essas lembranças. Eu juro que ao final de 1h40, 2 aulas, eu tinha anotado no meu caderno uma única frase. Não ser esse professor. Eu só anotei isso no meu caderno. Porque tudo que o cara, que era o mais respeitado do Cachoeiro fez, eu achava aquilo um absurdo. Assim, gente, isso não é ensinar. O cara era um comediante, no sentido literal. A aula dele era um stand-up. Para quem achava graça daquelas piadas de tiozão. O resto dos alunos dormiam. E eu fiquei pensando... E esse é o melhor? Esse é o melhor? Olha a lacuna aí. Olha a lacuna, assim, eu consegui vislumbrar uma perspectiva. Assim, eu chego ali, eu só preciso de uma brechinha assim, me dá uma brechinha que eu vou entrar. Vou meter o pé nessa brechinha e vou entrar. E aí, essa brechinha não vinha essa brechinha. E eu fiquei esperando essa brechinha, ela não vinha. O que eu fiz? Peguei a unha e fiz a brecha, por conta própria, fiz a força. Cheguei para as turmas do ensino médio e falei assim, gente... Se vocês precisarem de alguma dica com redação, pode me procurar, tá? Até fora do horário de aula. Estou disponível para dar a dica a vocês, ajudar. E aí eles começaram a procurar. Porque a aula que eles assistiam do tal professor era só um stand-up, era só um documentário, às vezes uma militância, um palanque do professor. Não realmente falar. Não era didática, não era pegar um cara da administração igual você, Matheus, e te pegar, literalmente sentar você na cadeira e falar assim, escreve essa palavra, porque ela significa isso e você vai completar daquele jeito. Exato. E aí até o cara da matemática consegue completar, mas nem a galera da humanas estava conseguindo fazer redação. E aí nesse atendimento, quando eu tive contato com o meu público, aí eu percebi a dor que eles tinham. A correção da redação. Eles não tinham correção, eles tinham aquela aula show. Eu falei assim, mas como é que esse cara, ficou matutando, como é que esse cara, ele tem que ter coisas boas, ele tem que ter alguma coisa, Tem um próprio. conteúdo. Para ele ser o bom, porque ele era o bom, ele era o renomado. Mas vamos que o mercado era fraco, né? O mercado estava completamente vazio, ele tinha um network muito forte que o amparava. Havia todo um acordo, ó, você fica aqui com a literatura, você fica com a redação, você vai para a gramática, você vai para a escola pública. E havia um consenso entre os professores. E quem se atrevesse a entrar nesse consenso... Ou seja, não havia uma concorrência, um empreendedorismo ali, havia um acordo de camaradas, todo mundo estava bem nos seus lugares. Um cartel ali. Um cartel educacional. E aí eu peguei e comecei então a corrigir as redações da galera. E aí eles começaram a conhecer o meu trabalho. Até que um dia eu percebi que eu apenas estava suprindo a carência que aquele professor deixava. Eu ainda não tinha conseguido um lugar no palanque. Eu estava só fazendo a limpeza da sujeira que ele deixava, que era a falta de correção. Eu falei assim, eu preciso inverter esse jogo. E aí eu usei algumas estratégias de marketing, que hoje muita gente usa, naquela época nós, professores principalmente, não conhecíamos, né, da nossa área, e que funcionaram muito bem, mas que também soaram muito mal. Então, por exemplo, o que uma empresa pequena faz com uma empresa grande se ela quer concorrer? Ela tem que chamar a atenção da empresa grande. Exato. Tudo que uma empresa pequena quer é que a grande se refira a ela. É o marketing perfeito. Então, o Twitter, posso falar de rede social? Claro, aqui, você faz o que você quiser. Abri uma conta no Twitter, tinha uma rede social dentro do Twitter chamado Curious Cat. Não sei se vocês conhecem. Você fazia perguntas anônimas nessa rede. E aí eu mesmo fiz uma pergunta pra mim mesmo. Falei assim... Hoje em dia se chama caixinha de Instagram. Exatamente. Eu fiz a pergunta pra mim mesmo.
Professor Rodrigo, por que você quer ser professor de redação? Eu perguntei pra mim mesmo. Aí eu mesmo respondi. De uma forma bem direta, eu queria impacto. Eu falei assim, porque não tem professores de redação bons em Cachoeiro. Não deu outra. Eu sabia que tinha alunos, algumas pessoas até específicas que me seguiam, que observavam aquilo, pois a pessoa foi lá, tirou o print e mandou direto pro professor. Eu já sabia que ele tinha um ego muito grande, intempestivo. Você foi lá no ego do cara, machucou. O cara foi na outra rede social, no Facebook, e fez um texto, uma postagem falando de mim. Falou que eu era o cachorro, não, que eu era o poste que queria mijar no cachorro. Que eu estava sobre a luz dele. E aí eu tenho vontade de perguntar o nome desse cara, né? E aí eu fui lá, bicho. No off ele fala. No off eu falo. Eu fui lá e curti a postagem dele, porque eu precisava demais. E ele continuou, bicho. E ele continuou. E aí na sala de aula, na escola adolescente, adora treta, entre professor então. Na sala de aula, os adolescentes vinham, professor, pô, aconteceu isso. Eu falei assim, pô, gente, só falei a verdade. E aí eles iam, aí eles falaram, e o que você acha disso? Eu acho isso. Agora, você quer saber a opinião dele, você pergunta pra ele. E era dito e feito, eles perguntavam pro cara e o cara me malhava. E cada vez que ele me malhava, eu ficava mais forte, pô, mas ele não percebia. E aí o cara começou a jogar meu nome. Daqui a pouco, ele tinha vários alunos que eram desafetos, vários alunos que estavam insatisfeitos. Comprou a briga. Pois os alunos compraram a briga. E aí eu falei assim, pronto, agora todo mundo sabe nas escolas quem é Rodrigo Dávila, o professor de redação. Principalmente quem é o doido que tá mexendo com o cara. Porque tinha uma fala entre nós, colegas professores, que eu escutava muito, ó. Nunca discuta com esse fulano, porque ele é imbatível na argumentação. E de repente você descobre que alguém tá desafiando esse fulano. Você fala, quem é esse doido? Quem é esse doido? Esse doido era eu. E eles não acreditavam que esse doido era eu. Eu sei quem é. Ele foi professor polivalente. Enfim, vou falar nada não. Bom, Continua essa E história. aí, no meio do caminho, apareceu um imprevisto. Como qualquer empreendedor, você planeja, mas de repente vem aquele imprevisto. No meio do caminho eu descobri, fui diagnosticado com câncer. Você. Exato. Um câncer. O médico, o doutor Paulo Brunoro, falecido Paulo Brunoro, que foi quem fez o diagnóstico. E eu lembro da fala dele, eu gostava muito dele porque ele tinha uma característica que me agradava muito: seriedade e objetividade. Ele falou assim, eu não lembro o nome do câncer, é no crânio, não lembro o nome do câncer, porque, porra, o nome completão, grandão. Sim. Mas ele falou assim comigo, às vésperas da cirurgia, Rodrigo, você vai pra cirurgia, mas eu confesso, primeiro que depois que ele descobriu o diagnóstico, ele pediu 2 meses pra ele estudar o câncer, porque ele nunca tinha pegado o tipo de câncer. Ele pediu pra estudar, pô, eu preciso estudar isso aqui, cara, o que eu vou fazer? Aí depois de 2 meses ele falou, Rodrigo, ó, a radioterapia e a quimioterapia não são eficientes pro seu caso, não tem comprovação, então nós temos que partir pra cirurgia. Só que tem um porém, Rodrigo, eu só vou saber o que eu vou encontrar quando eu abrir a sua cabeça, bicho. Pesado. Aí ele falou assim, olha, você pode entrar e sair como se fosse uma retirada de um pedacinho do seu couro cabeludo. Ou você pode entrar e sair com uma sequela na fala, uma sequela na visão, uma sequela na coordenação motora. Você pode não sair, Rodrigo, está preparado para isso? Porque eu não tinha sintomas, eu não tinha nada, minha vida era normal. Como você descobriu? Eu tinha uma pequena cicatriz de um acidente da infância. Aliás, eu tive 3 acidentes no mesmo lugar. Eu tomei uma martelada de um primo. Eu caí de uma cachoeira de cabeça e eu sofri um acidente de carro. E os 3 acidentes, coincidentemente, eu machuquei no mesmo lugar na cabeça. Aí ficou um peladinho assim, tipo com um queloide. Sim. Só que aquilo cresceu. Foi uma aluna, inclusive, que hoje é médica. Foi uma aluna que ela tinha mania que todo dia, quando eu chegava na sala de aula, ela dizia que ia ligar a minha cabeça. Ela ia na minha queloidezinha e dava Start. Aí numa virada de ano, de um final de ano para o início do outro, quando ela foi dar o start na cabeça, ela falou assim, professor, tem um negócio errado aqui. Eu falei, o que foi? Aí ela, o seu botãozinho cresceu, aumentou, porque antes o meu dedo escondia, agora não esconde mais, tá fora do meu dedo. E eu não tinha visão, né? Obviamente, Sim. eu não tinha noção. Aí eu fui dermatologista fez uma biópsia, encaminhou para um oncologista, o oncologista falou isso comigo. No meio do caminho, em que eu estava ali empreendendo para ser, para redação. Eu ainda não tinha um projeto. Aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer tudo que eu estava planejando. Quando acontecer a cirurgia, aí eu reprogramo. Você já tinha filhos? Eu tinha minha filha, mas minha filha mais velha.
Quando eu fizer a cirurgia, aí eu me reprogramo se for necessário. E aí eu fui para a cirurgia, foi retirado um pedaço da minha cabeça, um pedaço grande, né, do crânio, não do osso, né, mas do couro cabeludo, da membrana, que eu não lembro o nome, que reveste o osso, fez uma raspagem no osso, então tem um enxerto de pele. E aí o médico disse, Rodrigo, ó, tudo muito bem, tudo legal, você vai ter que fazer algumas cirurgias durante a sua vida, porque é muito provável que esse tumor volte, você vai lá e retira, mas a gente já sabe do que se trata, se ele não tiver uma metástase em outro órgão, é tudo tranquilo. Só que você vai ficar com essa cicatriz, você vai ter que usar boné agora o tempo todo, porque radiação de luz, solar principalmente, qualquer, por exemplo, uma saliva de uma pessoa que cair aí, você tem uma pele muito fina, uma pele da sua perna que está ali. Uma infecção que você tiver nesse enxerto aí pode te causar um grande problema. Às vezes você esquece e vai coçar com a unha, às vezes um cortezinho pode gerar uma infecção, que em outra parte do corpo não é nada, ali seria um grande problema. Então assim, agora você tem que usar um boné. Bom, eu agradeço a Deus, no sentido literal, por ter tido esse câncer. Ele salvou minha vida de 2 vezes. Me salvou o meu caráter, porque eu realmente era um pouco sem limites. Você de ver, né? Comprando briga na internet. Um pouco sem limites. Mas ele também acabou falando assim, aqui ó, sabe aquela última peça do quebra-cabeça do seu empreendimento? Tá ali. A partir de hoje você não é mais qualquer professor. A partir de hoje, para a Cachoeira inteiro, quem te vê vai saber que você é o professor do boné. Você agora é um professor diferente de todos os outros que tem em Cachoeira. Tem um monte de gente que não sabe o meu nome em Cachoeira até hoje. Já teve algum contato comigo ou ouviu falar. É o professor do boné. Eu peguei o boné e hoje o boné, a logomarca do Redação Top, é um boné. Exatamente. É um boné. Posso estar enganado, mas acredito que nessa questão da operação, sua mente deve ter mudado bastante, né? Com certeza. Qual foi o ponto principal para você mudar algumas opiniões? O que valia a pena brigar. Pelo que valia a pena brigar. Porque eu brigava por tudo. Ou eu ignorava tudo. Ou eu brigava, eu era 880. Quando uma coisa era muito importante para mim, eu brigava. Quando algo não era tão importante, eu ignorava completamente. Então eu tinha muitas... eu não era uma pessoa muito benquista por outras, nem por todas, né? Claro que eu tinha meus relacionamentos de amizade, obviamente, uma pessoa normal. Mas quando as pessoas não gostavam de mim, como qualquer pessoa tem os seus desafetos, era por esses motivos. Ou por eu ser acusado de soberba, porque simplesmente eu ignorava quando eu não me importava. Ou porque eu literalmente brigava com muito afinco quando eu queria algo. E aí de repente eu falei assim, não, pra que eu vou brigar? Pra que eu vou ignorar tudo, brigar por tudo? Então eu preciso mensurar melhor isso. E aí isso me deu, obviamente, o tempo de racionalidade. E aí comecei o Redação Top, e foi... Eu não posso dizer que foi um fracasso, porque eu tô aqui hoje. Porque eu tô aqui hoje. Mas deu tudo para ser um fracasso, porque quando eu anunciei, os alunos começaram. Professor, você tem que abrir um curso, você é muito bom, você é muito bom. Não sei se você lembra, eu falei isso há uns 5 anos atrás, quando eu estava aula num cursinho. Isso, quando eu era funcionário de um curso. Sim, até durante a aula eu falei assim, professor, não faz... Aí deixa eu lembrar, eu perguntei, quanto que você ganha? Não, eu não lembro, não. Porque assim, meu primeiro negócio eu montei muito novo, né? Assim, muito novo. A Beta Câmbio eu tinha 18 anos. Não era dono, mas enfim. Aí eu falei, cara, avaliando o curso lá, ótimo curso, recomendo e tal. Mas você se destacava de uma forma absurda. E o dono do curso usava é um termo errado, ele te pagava pra isso, tá? Mas assim, você e um outro professor. Pagava barato demais. Demais. Pro retorno que tinha. Vender horas é isso, né? Já sempre vai ter alguém que faz o network. Alguém oferece e alguém aceita. Você aceitou e você era bom demais para aquilo. Você e um outro professor também de matemática, que é um absurdo de professor magnífico, ele tinha que empreender também. Aí eu falei com você, quanto você ganhava? Aí na hora você não falou, tal, eu falei assim, cara... Aí você comentou por baixo, falei, cara, você ganha muito pouco. Eu lembro como você ganha muito pouco, então, cara, você tem que montar o seu curso. Aí você falou assim, eu faço algumas coisas por fora, corrijo umas redações e tal. Aí ficou ali. Cara, depois eu descobri que você montou
o Redação Top. E eu fiquei maravilhado. Eu até comentei que é meu amigo também, o dono desse cursinho, que muito sucesso pra ele, eu gosto muito dele. Falei, cara, porra, eu brinquei, porra, tu pagava um pouco demais pro cara, velho. Tu pagava, isso era consequência, pra uma pessoa boa não fica. Sim, sim. Eu concordo, conversei com ele também, pô, é meu amigo, sou muito grato, ele abriu a porta pra mim. Aquele cursinho lá, eu fiquei lá, acho que uns 8 anos. Foi uma escola pra mim. Pessoas como você, então assim, eu não me lembro dessa conversa com você, mas eu tenho certeza que isso martelou na minha cabeça, porque eu sempre tive essa noção de escutar essa Talvez eu visão não fui o único que falei isso, né? Talvez não. E aí quando eu resolvi abrir o curso, porque pessoas falavam muito comigo, eu falei assim, vou abrir o curso. Cometi o primeiro erro dos empreendedores. Você não vai porque você quer, você não vai porque você se preparou, você vai porque estão te empurrando. Só que a maioria que te empurra não te segura. Eles te empurram pra frente, vai. Se você tropeçar, você cai. Poucos vão estar ali depois para te segurar. Exato. E aí eu abri o curso. Eu gosto muito de falar isso. Quando eu abri o curso, esse professor, ele continuou até hoje, tá, gente? Então, aqui, ó, aliás, muito obrigado. Qual câmera que eu falo? Qual câmera que eu falo? Aqui, ó, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Até hoje é o meu grande divulgador. Até hoje. Manda um recado pra ele. Tradução. Pode falar não tem problema não. Não tem rancor. Pelo contrário. Se quiser sentar para conversar, a gente senta para conversar. Se quiser uma parceria, a gente faz parceria. A gente pode se ajudar. É o meu grande divulgador. Tira essa mágoa do seu coração, cara. Tira a mágoa do coração. Você pode crescer de novo. Pode sair dali. Então vamos lá. Mas tá quase aposentando também já. Então, mas no mercado que a gente tá, mercado de professor, você falou comigo lá. Eu era tão bom para estar lá, mas eu tava lá. Tem um monte de professor bom aí. Mas está escondido na sala de aula, atrás de 40 alunos, como você falou. Por aí, R$20 a hora. Quem administra 40 alunos ali todo dia, administra 1.000 alunos. Sim, depois administra 1.000 alunos. 40 alunos ao vivo ali, você tá doido? Não é para qualquer um. Não é qualquer um. E aí, abri a primeira turma do curso. E era onde? Onde começou? Lá, nesse cursinho. No mesmo prédio? Aluguei na sala dele, do cursinho que eu trabalhava. Sim. Aluguei a sala dele e comecei os alunos, anunciei para todos os alunos. O professor, que era o concorrente, abriu o dele também. Só que o meu curso custava um valor, o dele custava 150% a mais do que o meu. Ele era o melhor, Ele tinha prova social. Eu fechei 10 matrículas. Ele fechou 40. Porra, me esculachou. Será que é o mesmo professor que eu tô pensando? Esquece. Me esculachou. No off você vai descobrir. Ele me esculachou. Foi a primeira vez que eu pensei assim, será que eu tô... Balançou ali, balancei. Falei, será que eu tô indo fazendo certo? Não de desistir, mas será que eu tô fazendo certo? Dos 10 alunos que eu tinha, uma tava indo obrigada. A amiga obrigava ela a ir. Então, teoricamente, eu só tinha 9 interessados. Sim. Um menino, ele era do ensino fundamental, meu público, ensino médio. Ele era do ensino fundamental, só que ele tinha ficado de recuperação em português. A mãe dele botou de castigo no curso. 8. Eu tinha 8 alunos interessados. Desses 8 alunos, durante o ano, 3 saíram do curso. Não sei por que motivos. Ficaram 5 alunos. Então, eu terminei o curso com 7 alunos, porque uma estava indo obrigada, um estava de castigo. Mas interessado, eu tinha 5. Chegou no final do ano, falei assim, meu Deus... É agora a prova, né? É agora. O que eu faço agora? Não deu certo. Eu posso falar assim, não deu certo aquela época. Não é que não deu certo. Hoje eu sei que foi. Por quê? Aqueles 5 alunos... Foram tão bem. Foram muito bem o resultado deles. Então, eu acreditei que, igual eu falei, essa foi realmente a prova. Que você pega, se tinha 5 pessoas, 5 passou, 100% de aproveitamento. Mas foi nisso que eu trabalhei. Algo que a minha formação em linguagens me permitiu. É saber administrar a narrativa. Então, o que comanda os nossos negócios é você administrar suas narrativas. Seja em âmbito regional, nacional, coletivo, singular. Por exemplo, eu tenho 5 alunos, mas eu tenho 100% de alunos que era a média de aproveitamento, 900 mais na redação do Enem, que era a meta. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. E aí eu comecei, então, investindo paralelamente no meu nome em outras áreas. Então, por exemplo, aceitei um emprego numa escola que era chamada de Escola Pública VIP. É uma escola particular de Cachoeiro, mas com um nível de ensino baixíssimo. E eu larguei um emprego bom
para ficar nessa escola. Por quê? Porque lá eu teria autonomia para trabalhar a redação. Inclusive, posso mandar um beijo aqui? Claro, fica à para a vontade, minha é seu. amiga Cláudia Menecucci. Cláudia Menecucci foi a coordenadora, foi quem abriu as portas para mim e falou assim, Rodrigo, eu confio em você. E nós levamos essa escola, que tinha médias do Enem abaixo das escolas públicas de Cachoeiro, nós levamos essa escola a ser a primeira escola do Espírito Santo a ter uma média entre todos os alunos acima dos 880 pontos na redação do Enem. Nós ficamos à frente de Leonardo da Vinci, de Apple, de Darwin. Então nós tivemos resultado. Você tinha uma estratégia excelente. diferente, né? Exatamente. Eu criei o meu próprio método diferente. de redação. O nome top, ele não é uma gíria de tiozão, apesar de eu já ser um tiozão. Top é porque meus alunos eles têm que escrever redação com tempo, com originalidade e com perfeição. E aí tem toda uma estratégia por trás disso. Com tempo, originalidade E perfeição. Tempo, você não pode gastar seu tempo todo. Você fez concurso público, você não pode gastar o tempo todo na prova, né? Exato. Você tem que ter originalidade no seu texto. Você só é mais um texto para o corretor que está lendo 30, 40, 50 redações ao mesmo tempo. E para você conseguir o 900 mais no Enem, para você conseguir o seu 40, a nota máxima lá no seu concurso, você precisa de perfeição. Perfeito. E aí para isso você precisa de uma estratégia. Era a estratégia que eu ensino para os alunos até hoje. E aí, terminou o curso, remodelei o meu curso. Primeira coisa que eu tive que desfazer, a ganância. Porque a primeira turma eu coloquei um preço, apesar do meu preço ser muito menor do que o concorrente, o meu preço era elevado para uma pessoa que não tinha prova social nenhuma. Eu não tinha o que provar para ninguém. Quer dizer, eu tinha o que provar, eu não tinha prova para entregar. Você era novo também no mercado. Era novo. Eu só era o bagunceiro, eu era o professor bagunceiro de Cachoeiro, porra. Eu era o professor que arrumou a treta com todo mundo, tava tirando a harmonia. Eu tirei a harmonia das escolas, as escolas começaram a ter problemas, alunos começaram a cobrar a escola sobre correção, porque lá na outra escola tem um professor que corrige. Lá na outra escola tem um professor que dá aula assim, por que aquilo que não dá? E aí, pô, eu realmente fui uma pessoa... Você teve seu diferencial, né? Sim, que foi muito eficaz no marketing, mas me afastou de quase todos os colegas da profissão de Cachoeiro. Mas para se destacar tem que se afastar, né? Isso, Se fazer mais do mesmo, você continuaria lá ganhando. E o prego que se destaca, né? R$5.000. O prego que se destaca. Mas, Rodrigo, quando teve esse final desse ano, você passou 5 pessoas, 100% de aproveitamento, o que veio em sua mente? Se eu estou fazendo certo. Se realmente havia espaço para mim. Será que tem espaço para mim? Será que o que eu acredito é realidade? Chegou a pensar em desistir? Não, desistir não. Mas eu cheguei a pensar em talvez mudar a minha estratégia. Eu cheguei a pensar e falei assim, será que talvez não é melhor eu ser parceiro do que ser concorrente? Só que quando eu pensei em ser parceiro, eu lembrei daquilo que eu tinha anotado no caderno. Já não tinha mais o caderno. Mas eu lembrei que eu tinha anotado no caderno. Eu não posso ser esse professor, eu não quero ser esse professor. Eu já entrei no curso, na faculdade, sem ter amor pela profissão. Se eu fosse ser professor, eu ia ter ódio pela profissão. Para eu ter amor, eu teria que ter admiração. Para eu ter admiração, eu tinha que ser diferente daquilo que eu vi. Bom, remodelei meu curso e investi naquilo que todo mundo precisa investir, mas pouco a gente faz. Parece aquele óbvio que é pouco praticado. Investir no marketing, não investir financeiramente, até porque eu não tinha condições de investir financeiramente em marketing, não tinha essa profissão de gestor de tráfego que nós temos hoje. Sim. Eu investi em quê? Investi em aprender a fazer postagens para o Instagram e divulgar o meu trabalho. Comecei a trabalhar exaustivamente a minha prova social, comecei a tentar construir laços de network para lá e para cá, que era muito difícil para mim nesse momento, já que eu não era muito bem quisto, né? Tinha fechado portas com a maioria dos colegas. E aí eu me lembro de conversar com a minha esposa um dia ou 2 antes de iniciar o 2º ano. Falei com ela assim, poxa, se eu tiver 20 alunos, aí olha como o ego foi lá embaixo, desceu, né? Soberba, né? Tomou aquela capacidade. Pronto para fazer a regrinha de 3, né? Quanto você ia ganhar com 20 alunos? Se eu tivesse 20 alunos, eu vou conseguir igualar o salário da escola. Tá bom. 20 alunos, R$5.000, ele tem 1.000 alunos hoje, continua. Tá bom, pensei, tá bom. E aí eu peguei e fui pro primeiro dia de aula. Aluguei uma outra sala, numa escola, porque eu pensei assim, eu vou para uma escola mais conhecida, para vincular o nome dessa escola. Beleza. A escola em que eu já tinha colocado o resultado dela, então eu falei assim, vou vincular o resultado que eu fiz nessa escola como professor ao resultado do meu curso. Eu sou o professor lá, eu quero que as pessoas entendam. Esse cara, o que ele fez lá, ele faz aqui. Aí eu fui vincular isso. E aí foi muito legal o primeiro dia de aula.
Era 6h30 da tarde, o horário da aula, 6h20, tinha 15 pessoas na sala de aula. Eu já tava doido pra começar a aula 10 minutos antes, com medo daqueles 5 que estavam lá. Tinha quantas pessoas na segunda? 15. 15, olha, meu, evoluiu. E 15 interessados? Não, estavam lá. A segunda turma. Do segundo ano, né? Ó, 15 lá. 50% de aumento. 15, faltando 10 minutos pra começar a aula. Quando deu 6h30, eu tinha 45 alunos na sala. 40. Que isso. Eu comecei a aula. Chorando? Comecei a aula com aquela empolgação. Tem uma menina que hoje faz faculdade, que no meio da aula, que eu sempre fui desse professor, tem alguns que tem essa característica, nem todos, de olhar a cabeça dos alunos. Olhar para eles, o que eles estão fazendo, qual é a mínima feição que eles transparecem para mim durante a aula, para eu ir administrando a minha aula, para eu acelerar, para eu frear, para eu focar. E aí, de repente, no meio da aula, uma menina pega e fala, nossa, é isso que eu queria. Falou sozinha, mas eu captei ela lá no final. Eu captei e falei assim, me apeguei aquilo ali e fui. E aí chegou o aluno, não tinha cadeira para ele sentar. No primeiro dia, não tinha cadeira para ele sentar. Pega do lado, na sala do lado. E chegou outro. Daqui a pouco, não tinha lugar para colocar a cadeira na sala. Não. Aí eu liguei para a administradora da escola. Falei assim, tem uma sala maior? Isso devia ser 7 horas, meia hora depois de começar a aula. Tem uma sala maior, que essa sala cabia 45, elas foram acumulando cadeira. Curiosidade, geralmente em escola, podem fazer, eles te emprestavam a escola, você pagava, você alugava. privada Eu também, uma sala, né? é só privada. Sim. Aí aluguei a sala. E aí, a administradora da escola falou assim, não, tem uma sala lá em cima, só tem 4 andares. No 4º andar, ela tá abandonada, tem muitos anos, mas lá tem 90 cadeiras. Assim, vou... a oportunidade chegando. Se não tem aluno, não posso fazer se eu não voltar para casa. Que ele volte se ele não quiser ficar sentado na cadeira de poeira lá em cima. Mas que ele não volte porque eu falei para ele voltar. Eu tinha 7 ano passado, não dá problema. Fui para a sala lá de cima e tinha 90 cadeiras e 90 alunos no primeiro dia. No outro dia, se matricularam todos. No outro dia, eu abri uma segunda turma. E no meu segundo ano, então, eu já saí daqueles 7 alunos do primeiro ano para 150 alunos no segundo ano. Nossa, Que crescimento. Isso tem quanto tempo? 3 anos? Isso foi em 2019. 2018 foi a primeira. Rodrigo, como você fazia para administrar? Um ponto. O aluno chegou, tinha que fazer o pagamento, você que fazia tudo, todos os processos. Exatamente. No início, eu fui com essa ideia. Só que você, no primeiro dia, de 10 já vim 90. 1000%. Depois 150. Ela é 1000% de crescimento, cara. Eu levei 20 carnês no primeiro dia de aula. Carnê da Casa Bahia. Que eu falei com a minha esposa que é a minha meta. Levei 20 carnês. No segundo dia de aula, que é uma aula por semana, no segundo dia de aula, minha esposa foi comigo. Aí eu já levei uma caixa de carnês, que é a felicidade. Ficar subindo as escadas pro quarto andar com aquela caixa de carnê, bicho. Depois formulei a apostila. Uniforme, não tinha uniforme no primeiro ano. Formulei o uniforme. Com o bonezinho vermelho. Aquela beleza, aqueles alunos todos com o meu uniforme andando, aquele orgulho, andando pela cidade, pra lá e pra cá. Enfim, no primeiro ano, então, tinha 3 turmas, um total de 150 alunos, as 3 turmas. E aí a minha esposa começou a ajudar e eu comecei imediatamente a pensar em estrutura. Então eu não dava conta mais de produzir material por aula, então eu já produzi uma apostila inteira, porque eu já entregava para o aluno, pronto, já não tinha mais trabalho. Eu me dediquei ali 1 semana e meia para fazer essa apostila, depois eu não tinha trabalho durante o ano. Os carnês, e aí eu organizei uma forma de correção, que foi o grande problema no início, organizar as correções, porque eu era sozinho para fazer isso. E eu trabalhava em 2 escolas privadas, mais o cursinho que você me conheceu. E ainda fazia um outro tipo de trabalho. E aí, esse ano foi um sucesso completo. Desses 150 alunos, eu tive 90% deles acima dos 900 pontos, que é a meta dos alunos. Quantos por cento? 90% dos alunos acima dos 900 mais. 120 alunos. Exatamente. Eu tive mais de 20 alunos com o 980, que não foi o 1000, que é o tão sonhado, mas que hoje a gente chama de 1000 quebrado. Significa que 2 corretores corrigem a redação, o 980 ele é a média de 1000 com 960. E aí no terceiro ano, na verdade, em 2020, eu já pulei para 340 alunos. Então eu saí de 7, 10 para o início, né? 10 para 150, para 340 alunos. E ainda dando aula na escola? E ainda dando aulas nas escolas. E aí foi quando eu dei meu segundo passo do empreendedorismo. Saí dos fixos ali. Saí das escolas. Primeiro eu fiz uma estratégia, assim, vou para a rede pública.
Fiz 2 concursos públicos, passei nos 2 concursos públicos. Fiz para o Estado do Espírito Santo. Mas por que você achava que ia ser passageiro, essa onda sua da redação top? Não, mas porque eu ainda não confiava que eu pudesse suprir tudo, que eu pudesse dar conta. Então eu imaginei... Um plano B. Eu imaginei que um plano B. Falei assim, eu vou entrar, eu vou me dedicar ao máximo durante os 3 anos que eu entrar no concurso público, que é o período probatório, depois eu peço licença. Se em 3 anos der errado, eu tenho um concurso. Se der certo, eu peço licença do concurso e estou na empresa. E aí eu fiz o concurso para o Estado. Eu fiz um concurso muito concorrido e muito quisto pela minha área, que é o concurso de Presidente Kennedy. Sim. Paga bem os professores, é um ticket muito bom. Ganhou os royalties do Petrobras aí, né? Só que, com 3 meses lá em Presidente Kennedy, eu vi que uma coisa estava sufocando a outra. Não tem como você cuidar de 300 alunos e daí para Presidente Kennedy. Não dava. E para os 300 era só um horário aqui, né? Era só um horário. Na verdade, eu tinha 5 turmas, os 340 eram divididos em 5 turmas. Eu tinha 5 dias, então, de aula. Eu não lembro agora quais eram os dias específicos, mas eu sei que tinha sábado, de manhã e de tarde. Eu sei que tinha 2 turmas no sábado e 3 durante a semana. Antes de você chegar nessa parte que você está quase chegando, você pode recapitular uma coisa, acho que é muito importante, fez muito sucesso na sua vida, que é, você falou desde o começo, você começou, já tem 1 hora falando que você toca sempre nisso, sua esposa. Minha esposa é o que consertou minha vida, né? Consertou a vida em que sentido? Calma, tranquilidade, sabe, ter em quem eu posso desabafar, em quem eu posso jogar meus planos, por mais que às vezes ela não entendesse, por questões muito didáticas, muito pedagógicas. Mas ela é um ponto de segurança, a minha esposa. Ela comprava suas ideias? Ela comprava, ela apoiava. O que falta, até desvirtuando um pouco nossa ação de empreendedorismo, Não, sem problema. o que falta muito hoje aos maridos e às esposas, que muitos casamentos, muitos relacionamentos não dão certo. Validação. Todo mundo gosta e precisa ser validado. Eu preciso, se eu não tiver validação, como eu não tinha validação dos meus colegas de trabalho, mas eu tinha validação da minha esposa, ela entendia o porquê que eu era polêmico, ela entendia o porquê que às vezes eu era desbocado, ela entendia os objetivos que eu tinha. Então, quando todo mundo estava jogando pedras, é ela que estava lá jogando água para curar. Então, a minha esposa é fundamental. Sem a minha esposa, eu não teria, acredito que eu não teria feito o sucesso que eu tenho hoje, que a marca tem hoje. Hoje a minha esposa não trabalha mais comigo, porque ela se dedicou, ela é terapeuta, ela se dedicou à área dela, e eu consegui criar uma estrutura também com outras pessoas que também foram fundamentais para que isso tudo acontecesse e se mantesse em crescimento. Então, citar a minha irmã e uma prima, que é como uma irmã também, que são fundamentais. Sem elas hoje não funciona, não acontece, o curso não acontece. E eu tive que entender isso também com o tempo. Eu tive que entender que eu não poderia ser a raiz, o tronco, os galhos, os frutos, eu não poderia ser tudo. Eu precisava de pessoas a isso. E a minha esposa foi e é fundamental. Até hoje ela não está mais comigo trabalhando diretamente, mas é com quem nos piores dias eu sento e converso. É com quem nos melhores dias eu sento e comemoro. É ela. E é por eu ter segurança de que ela está agora lá em casa, cuidando dos meus filhos. Porque agora ela está lá, eu posso estar aqui tranquilamente batendo esse papo, falando mal dos outros, falando bem de outros. Porque se isso daqui der ruim, se isso aqui der merda, depois nas escolas todo mundo estiver me cancelando, a minha esposa não me cancela, ela vai me validar. Então hoje, com certeza, até mais do que 50% do mérito do seu sucesso é da sua esposa. Com certeza, com certeza. Foi um do lado do outro ajudando. Né? Exatamente, ela que estava ali. Eu te interrompi a guerra dos 300... Mas pode voltar, porque vamos recapitular aqui, pessoal. Em 2019, ele tinha... 2018, você tinha 10 alunos. 10 matriculados, vamos pelo início, né? 2018, 10 alunos. 2019, 150 alunos. Isso. 2020, 300 alunos. 340. Não tira 40 alunos, não, que isso não pode. É muita coisa. Querendo ou não, cada 20 era um salário dele. Então eu estou fazendo essa conta aqui na minha cabeça. E hoje, 2023, 1.000 alunos. Com uma pandemia no meio, e quando a pandemia aconteceu, eu era só um curso presencial. E me conte essa parte aí. Porque... Só antes de contar essa parte, qual foi o melhor ano para você?
O atual ele tá melhorando. Não, mas o que eu quero chegar, às vezes o melhor ano pra ele não foi o melhor ano questão só de dinheiro. Talvez não, né? Não, Eu gosto muito do ano de 2020, o ano da pandemia, porque eu consegui resolver a minha desorganização com as correções. Foi o ano que, até pelo home office, eu consegui tempo e eu consegui resolver a desorganização, consegui ter uma plataforma para correção, resolver o meu problema. Então hoje eu tenho, por exemplo, uma plataforma de correção com características que nós não temos no Brasil em nenhuma outra. Eu tenho plataformas que têm muitas qualidades, mas não tem a minha qualidade. Inteligência artificial? De forma nenhuma. Se arrumar briga comigo, você quer falar de inteligência artificial. Chat Para GPT. correção. Para correção. Pra correção. Para correção. Você acha que um chat GPT da vida não corrigiria só? Corrige. Aí que tá. Presta atenção nisso. Você é aluno, presta atenção. Corretor de redação você acha na internet ou na esquina. Professor de redação, não. O ChatGPT corrige sua redação, mas ele não é capaz de te ensinar a escrever a redação. O que ele tem para te falar lá, você acha no YouTube, você acha no Instagram, você acha em qualquer lugar. Então, eu desafio qualquer pessoa a pegar a minha aula, qualquer aula, e procurar uma aula igual, com conteúdo igual. Tem aulas aí muito melhor editadas. Tem professores aí dinâmicos, bons professores. Agora, o conteúdo que eu passo é proposital. Eu já fujo dos conteúdos clichê. Aquilo que é clichê, que todo mundo fala, eu coloco na apostila teórica. Aquilo que eu vou pra frente da tela, vai ficar registrado na minha cara, aquilo que é particular, aquilo que é meu. Sim. Por mais que seja um conteúdo que se assemelhe a outro, mas aquilo tem o meu toque. E aí, durante a pandemia, o melhor ano pra mim, porque eu não cresci durante a pandemia em quantidade de alunos. Eu mantive ali uma média de 340, 350 alunos em 2020. Uma mudança do mundo, todo mundo teve que se renovar, Exatamente. Só que aí eu fui para a modalidade online, consegui construir um curso online para hoje termos aí aproximadamente... Na verdade, eu recebi agora na reunião que a gente teve 1.045, eu acho que esse é o número, ou 1.145. O número está falando que eu recebi essa mensagem agora, antes de vir para cá conversar com vocês. Matrículas esse ano. E aí eu tenho alunos de todos os estados do Brasil. Eu tenho alunos que eles fazem eles assinam as grandes plataformas, que não são minhas concorrentes, porque eu não tenho capacidade hoje, ainda financeira, de concorrer com elas. Rodrigo, essas 1.045 pessoas inscritas esse ano, sim, você tem alguma taxa? 5% não ficam. Você tem? Rapaz, eu recebi essa taxa hoje. Em torno... A rotatividade, na verdade. Sim. Porque se eu for pensar em todo mundo que entrou, vai passar desse número. Estou falando dos alunos que estão ali. Ativos, rotatividade, né? É uma rotatividade de aproximadamente 20%. Sim. 20%. Mas aí tem uma outra questão. Eu tô falando de estudar português, né? Não, sim. São números incríveis. Sim, é incrível. Só 20%. 20%. Mas aí no meu caso, tem uma outra característica que é muito importante. Dos alunos do curso, eu tenho uma porcentagem de aproximadamente 50% de alunos que enviam regularmente as suas redações para correção. Então, isso é mais importante. É o mais importante. Eu tenho aproximadamente 50% dos alunos que apenas assistem às aulas. Durante o ano. Agora, nesse período, agosto, setembro, outubro, aí o desespero, né? A água bate na bunda, o sapo pula, né? Aí aumenta essa taxa, pelo menos vai a 75%, 80%. Tá chegando pro Enem? Mas até agora a taxa é 50%. 2020 foi o seu melhor ano. Pensando na construção da empresa, sim. Qual foi a maior dificuldade? Em 2020, que é até hoje, que foi a dificuldade de quando eu saí do presencial e fui para o online. A interação com os alunos. Como assim? Interagir com eles, o aluno conversar comigo, o aluno confiar em mim. Por exemplo, o contato, né? O contato. Eu tenho alunos que tiram os 900 mais, por exemplo, na redação do Enem, que é o grande objetivo, e não voltam para falar. Professor, eu tirei, não mandam aquela mensagem que é o grande marketing. Porque ele me vê ali como uma empresa. E claro que Você fazendo só o seu serviço. E claro que eu sou um prestador de serviço, e claro que eu sou isso mesmo, e ele paga por isso. Mas eu dependo daquele que vai além disso. Eu dependo daquele que gera uma conexão comigo. A minha grande dificuldade é essa. Porque essa interação no meu público, ela é o carro-chefe.
O meu público, ele é muito pouco crítico na hora de escolher sua prestação de serviço educacional. Muito pouco crítico. Porque não tem Vai na um manada. nível, um basilar ali, né, pra comparar, né? Hoje tem você. Hoje tem eu. Aqui Hoje, em Cachoeiro, pelo menos. hoje é difícil pra minha concorrência. Então, eu tenho uma amiga de redação, aqui de Cachoeiro, uma ótima professora de redação. Ela, na verdade, ela não era de Cachoeiro, tá? Cachoeiro há algum tempo, não sei há quanto tempo. E ela abriu um curso agora de redação. Mas aí ela dá aula numa escola privada e os alunos da escola dela sabem que ela é boa, porque eles conversam comigo, pô, fulana, ela é boa. Você acha ela boa, professor? Eu falo assim, claro que eu acho, ela é boa. E eu falo verdade. Mas eles fazem o curso comigo. Se você perguntar, por que você está fazendo comigo e não com ela? É claro que eu não vou fazer essa pergunta para eles, obviamente, Sim. né? Você vai perder seu... Mas por que você está fazendo comigo? Porque eu sou Redação Top. O nome constrói, como nós temos outros nomes na nossa praça aí. Você pensa em pré-vestibular, tem um nome Cachoeiro que é muito forte. Você pensa em concurso público, tem um nome Cachoeiro que é muito forte. Exato. Esses nomes que se consolidam ali, e isso depende da interação. Eu estava com essa pergunta aqui. Se você tem concorrência à sua altura dentro de Cachoeiro? Não, ainda não. Não. E fora de Cachoeiro, tem alguém à sua altura ou que você almeja chegar na altura dela e ultrapassar? Sim, sim. Não no Espírito Santo. Sim. No Espírito Santo a gente é sozinho. A gente não capta todos os alunos por não conseguir chegar até eles. Mas onde a gente chega, a gente não tem concorrência. Agora sim, fora do Espírito Santo, a gente tem aí 4 ou 5 professores que estão a 1 ou 2 degraus acima de mim. Mas você fala em nível de empresa, né? Em nível de empresa, Logística, de empresa, e tal. estrutura, em quantidade, talvez, porque eu não tenho esse número de universidade, talvez em quantidade de alunos. Então eu tenho uns 4 ou 5, uns 2 degraus acima de mim, mas eles, isso eu estou chegando lá, isso é bem a curto prazo. E aí nós temos mais umas 4 ou 5 grandes plataformas, empresas que recebem financiamentos, enfim. Essas estão ainda muito além. E vamos ver se eu chego lá. Falando nessa parte, vamos voltar no início. Pessoal, o Rodrigo, a escola dele, Redação Top, focada só em português, redação, Enem, concurso público, é o Instituto Financeiro, né, o registro talvez que mais faz inscrições, né, do Estado. Pensando em ensino médio, Explica melhor sobre isso. Não tem nenhuma escola ou cursinho de ensino, a nível de ensino médio, que tenha mais matrículas do que nós. Em número de matrículas. Claro que o ticket de escolas privadas de ensino médio é muito maior. Agora, pensando em números de matrículas para ensino médio, a nossa escola de redação é quem tem o maior número de matrículas. Isso até com uma larga vantagem. Claro que o que a gente vai ver no final das contas é o valor financeiro de tudo isso. Mas aí eu preciso entender que esse número de matrícula ele dá um sinal de qual é o potencial dessa empresa, qual é o potencial desse ramo, desse negócio. E aí você perguntou, tem uns concorrentes em Cachoeiro hoje? Com o que eu ofereço, não. O que nós temos em Cachoeiro são pessoas oferecendo mentorias, aulas particulares, acompanhamento. Agora, um curso que ofereça a estrutura de aula, de correção, de acompanhamento e principalmente de uma fala direta e fala assim, olha, você pode. Então, quando chega um Matheus, por exemplo, lá no curso lá, professor, eu preciso passar no concurso. Na época ele queria, agora não quer mais. Professor, eu preciso passar no concurso de qualquer jeito. Fala dele, precisa passar de qualquer jeito. Professor, faz o seu milagre aí. Que na época eu queria sair de Cachoeiro por motivo pessoal. Eu falei, cara, eu tenho que passar, eu não tenho outra opção, vou ter que sair de Cachoeiro. E você fez eu passar, cara, isso foi incrível. Aí eu falei assim, você vai fazer o que eu vou falar? Eu faço tudo, professor. Matheus, aluno é assim, né? Faço tudo, professor. O que você quiser. Beleza. E aí fez. A partir dele, fiz a minha, fiz a deles. Então, oferecer essa estrutura, não temos. E eu acho, talvez essa fala sirva de incentivo para alguém, eu acho que vai demorar um pouco a ter. Por quê? Os professores, como a gente falou lá no início da conversa, os professores, eles não têm a cabeça, a visão empreendedora. Acho um absurdo, me desculpa quem vai se ofender com isso. O professor que vai para a sala do professor, que vai para a escola, oferecer o seu brigadeiro, está fazendo brigadeiro para ganhar uma renda. Que vai oferecer o seu biscuit para complementar a renda. Porra, você é professor, você tem aquilo que é mais valioso desse mundo, que é o conhecimento. Empresas gigantescas estão investindo em inteligência artificial
Porque os humanos, a cada vez menos, têm menos inteligência para ofertar. E você tem aquilo, você é professor. E você vai gastar a sua hora de trabalho fazendo brigadeiro. Ah, mas isso pode dar dinheiro? Pode, mas se você consegue fazer dinheiro com brigadeiro... Né? Se você faz dinheiro com brigadeiro, imagina que você não faz dinheiro com seu conhecimento em história, em geografia, em português, em matemática. Porra, esse conhecimento aí tem que ser vendido. O professor, ele tem que ser profissional, ele tem que parar de ser o tio. Os professores estão parando lá no ensino fundamental. Tio Rodrigo, eu não sou o tio Rodrigo. Eu já fui o tio Rodrigo. Agora eu não sou o tio Rodrigo mais, eu sou o professor Rodrigo W, então top. Mas a gente tem que se profissionalizar para isso. E aí muitos têm medo de se indispor. Muitos têm medo do julgamento alheio. Porque eu não escutei diretamente, mas quantas pessoas não falaram? Você viu, Rodrigo, lá, o que estava implicando todo mundo, mexendo com todo mundo? 10 alunos na turma dele só. Aí eles têm medo. Pensa se você tivesse desistido. Exato. Mas tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Eu vi um podcast, é até um coach, mas eu vou pecar agora que eu esqueci o nome dele. Mas ele falando algo que é muito verdade, né? Quem vai tirar sarro da sua cara... Não faz o que você faz. Não faz o que você faz. É pequeno. Você entrou na academia, olha a estrutura. E geralmente não quer ver você no áudio, Não né? quer ver, porque se você vai lá, ele se sente ainda menor. Olha a minha estrutura. Se eu entro na academia, quem vai rir da minha cara? Quem vai me chamar de frango? Outro frango. Outro frango. Não que você seja frango, né? Mas falando sobre isso. O cara que malha, que é dedicado, que sabe todo o esforço que ele teve para chegar naquele patamar que ele tá. Ele vai querer te ajudar. Tô te falando isso com experiência própria. Eu sou um fanático de academia, Matheus também. Temos experiências próprias, às vezes acontece de pessoas malhando errado. E infelizmente a academia hoje não tem professor para ficar em cima. Então a gente, Matheus já viu várias vezes, você chega pra gente, você tá fazendo errado, isso, aquilo. Mas geralmente quem não quer ver que aquele menino novo tá começando bem, já tá realmente criticando. Fica de rindo por trás. Então, aí, entre os professores, tem essa fraqueza emocional. Por incrível que pareça, você pensa que o professor é um cara equilibrado? Não é. Não é, o maior consumidor de Rivotril desse Brasil. A Rivotril vai patrocinar as escolas brasileiras. Caramba, tô precisando, né? Os dois. Tá precisando. Cara, só pra ter uma pergunta, aproveitando o gancho que você tava falando questão de escola, pra gente já respondeu, acredito eu. Mas você acredita que hoje, 2020 mudou muito? A pandemia veio, acho que todo mundo tentou se atualizar, tentou melhorar. Você acha que as escolas têm tirado um pouco de escrito para você? Ou tá te dando mais de bandeja? Só pra complementar, mas eu acredito que você, na minha opinião, né? Não tem concorrência em escola normal. Escola que dá português, matemática, ciência, geografia. Não, até porque os professores... Eles não são concorrentes. Eles não têm condições de ofertar o mesmo serviço, que é aulas de redação semanalmente, mais as correções. Mas as escolas, os alunos chegam para mim cruz. 90% dos alunos que chegam no curso, eles não sabem para onde ir, eles não sabem o que fazer. E aí, é o que eu prefiro, inclusive, porque quando eles chegam, os que chegam com alguma orientação, eles chegam com alguns vícios de que os professores lideram. E aí, para a metodologia que eu desenvolvi ser aplicada com sucesso, ela tem que ser aplicada na totalidade. E aí eu preciso desconstruir aquele vício para reconstruir a minha metodologia para o aluno. E aí eu preciso gerar confiança. Aí volto naquela história da interação com o aluno. Com a turma online, eu tenho essa dificuldade. Porque nem todos os alunos interagem. Porque eu abro uma turma, por exemplo, uma turma online com 200, 300 alunos. Você pode falar como funciona a sua aula online? A aula online, elas são módulos de aulas. Então, a cada semana tem um conteúdo. Vamos estudar... Mas é gravado ou você dá aula? Então, aí nesse módulo tem 4 aulas gravadas, todas comigo, obviamente, dividindo o que o aluno precisa saber, as partes que ele precisa saber, inclusive proposta de redação. E uma aula ao vivo. Então, toda semana o aluno tem 5 aulas para assistir. Ele tem 4 gravadas, mais uma ao vivo. Nessa aula ao vivo, ele tem a oportunidade da interação, de perguntar, de expor suas dúvidas, de ser respondido. Nas aulas gravadas, são aulas rápidas. O meu público não tem paciência para assistir e eu tive que adequar isso de 2020 para cá. Eu fazia aulas gravadas de 40, 50 minutos. Quando a gente é adulto, a gente para assistir. O meu público não assiste, o adolescente. Eles assistem a aula de 15 minutos na velocidade 1.7. Cara, eu fiz uma conta aqui sobre isso, online e crescimento.
Você começou com 10 alunos, tem 1.000, nós estamos falando de 10.000% de crescimento. Você tem noção disso? Tem. 10.000% de crescimento. Se você continuar nesse ritmo de crescimento, difícil você conseguir acompanhar sem só no online. Qual que é a expectativa que você tem para conseguir, se você conseguir manter esse crescimento exponencial que você tem, quais são os próximos passos da Redação Top para dar conta disso? O próximo Os passo. seus investimentos, o que você está pensando em fazer? Só para aproveitar esse gancho, eu acho que encaixa junto, profissionais para trabalhar com você. Esse é o próximo passo, a grande dificuldade. Como você vai dar conta? Hoje eu preciso de professor para dar aula de redação. E eu não consigo. Eu não consigo quem queira. Ou quando eu consigo quem queira não está qualificado. Quando eu consigo quem minimamente pode replicar a minha metodologia, a pessoa não tem interesse. Se sente insegura. Porque a grande dificuldade que eu tenho hoje no curso para tudo é prestação de serviço. Para tudo. Então, por exemplo, eu cheguei a um patamar hoje de quantidade de matrículas, de alcance nacional. Como eu disse, tem alunos em todos os estados, tenho seguidores em todos os estados, muitos seguidores em todos os estados. A minha maior base de seguidores é em Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, mas eu tenho uma grande base de seguidores no Nordeste do país, que é uma região com muito foco na redação. Mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, se alguém estiver assistindo aí, por exemplo, tiver interesse, tem dificuldade com tráfego pago, fazer o tráfego pago no Instagram. As experiências que eu tive não foram experiências que me trouxeram reais resultados. Eu conheço uma pessoa muito boa para te indicar. Ótimo. Para tráfego pago. As experiências que eu tive, as pessoas chegam com o mesmo problema que existe entre os professores. Eles chegam sem originalidade, sem autoridade. Então tem um cara muito bom aqui no Brasil, que inclusive esse cara foi desonesto comigo. Eu mesmo, contei. Senhor Pedro Sobral. Você é um fanfarrão, tá? Senhor Pedro Sobral. Anota e fazer o corte disso que eu vou marcar ele. Mandou uma mensagem no meu Instagram com um perfil fake querendo me vender gestão de tráfego. A abordagem foi muito bem feita. A pessoa chamou minha atenção, obviamente, porque é uma pessoa com originalidade, a pessoa que veio atendendo. Tudo top. Eu fechei o suposto contrato com a pessoa. Eu disse, não, fecha o contrato com você, para você fazer meu tráfego. Na hora que eu fechei, eu estava em reunião online com um dos funcionários do Pedro Sobral, que eu não lembro o nome agora do cara. Na hora que eu fechei, apareceu o Pedro Sobral. Oi, eu sou Pedro Sobral, tal. Eu estou fazendo um teste com o seu perfil para eu provar para meus alunos que a minha metodologia funciona, papapá. Falei, cara, parabéns, funciona mesmo. Dei o meu depoimento. Ele usou o meu depoimento durante a aula dele. Ele usou a situação toda para mostrar para os alunos dele. Para vender. E eu não pedi nada a ele. Falei assim, poxa, que beleza. Eu só falei assim, mas eu consigo contratá-lo? Ou pelo menos você me indica algum menino que você ensinou a contratar? Ele, não. Como forma de pagamento, para você não se sentir enganado, perder seu tempo, eu vou fazer o seu tráfego. Nossa, tô feito. O maior do país, um dos Foi maiores. o que eu pensei. Cara, me organizei para ter um boom. O cara sumiu. Não responde a mensagem, nada. Até hoje. Não, aí depois de um mês, eu tinha desistido, ele entrou em contato de novo. Oi, sou o Pedro Sobral pelo Instagram. Minha equipe até agora não fez nada para você? Falei, não, todo mundo sumiu, ninguém respondeu. Não, tá aqui meu telefone, entra em contato comigo porque eu vou resolver pra você. Acreditei nele. Mandei mensagem para ele. Até hoje Respondeu nada. E eu não fiquei insistindo, obviamente, não vou ficar ali mendigando a coisa que ele prometeu por conta própria. Acabei e me afastei. Fanfarrão, tá? Fanfarrão. Beleza? E aí depois contratei 2 alunos deles, são chamados alunos subidos. Pois os caras não apresentavam ideias originais. Não apresentavam ideias pro meu negócio, pro meu público. Eles só pegavam as ideias que o Pedro Sobral ensinava de forma genérica para as pessoas pegarem, como qualquer professor faz, o problema é do cara. Eles pegavam essas ideias e replicavam de forma genérica dentro do meu curso. E aí o meu público não funcionava, o tráfego não funcionava. Então, por exemplo, esse ano, nos 6 primeiros anos, o maior gasto que eu tive, investimento, né? Poderia ter sido, mas eu vou chamar de gasto, foi com tráfego pago. Você não teve retorno? Não Pode tive falar retorno. valor?
Rapaz, eu gastei de fevereiro a junho, quando eu encerrei com o gestor de tráfego, entre os rendimentos para ele, rendimentos para indicado dele, para landing page, indicado dele, para rios, e os gastos com o tráfego, eu gastei aproximadamente ali uns 60 ou 70 mil reais. Zero retorno. Zero retorno. Por que zero? Aí os alunos se matricularam. Eu já tinha. Não aumentou, assim, exponencialmente. Não aumentou nada. Hoje o meu curso, ele funcionou um ano organicamente, o que reforça ainda mais o valor que ele tem. Já te indiquei muito cliente. O valor que ele tem. Ele funciona organicamente. Então hoje eu preciso de uma equipe de marketing, de tráfego, porque eu tenho um potencial, mas não é algo que eu possa fazer sozinho. Então hoje você precisa de 3 coisas, na minha opinião. Mais profissionais qualificados para entrar com você como professor. Sim. Uma equipe de marketing para conviver com você, filmar, tal. E o tráfego. E sem isso você não vai estagnou, porque, cara, aqui hoje eu paro aqui onde eu tô. Em Cachoeiro você não tem como crescer mais. No sul do Espírito Santo não tem como você crescer mais. Então, ou é isso, e que obviamente o número é expressivo e tal, mas temos que... Essa é a solução para você ser... os exemplos que você falou. Exatamente. Hoje... E com 70 mil reais, desculpa te interromper, mas nós estamos falando aí que você pode gastar 6, 7 mil reais por mês. Eu gastava mais do que isso. Para fazer isso. Tem muito resultado. Acredito que consigam profissionais com isso. Então, assim, acho que para crescer, isso que é muito interessante de profissional, não de empreendedor, porque se você focar hoje em atender aluno, você não cresce mais. Não. Hoje você tem que olhar que você tem uma puta empresa, desculpa o termo, com 1.000 alunos, o maior CNPJ educacional que registra inscrições hoje. E para crescer, hoje você vai ter que sair um pouco da frente da tela, talvez uma aula gravada, enfim, para gerir esse negócio. Sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A pedra que está em meu caminho. Como disse Drummond, que você com certeza estudou no ensino médio, deve ter passado raiva com ele. Sim. Está travancando o meu caminho agora essa falta de prestador de serviço. Não tem. Inclusive, Mas você é uma empresa nova, tá? Você tem 4 anos. Posso falar de valores aqui sem qualquer problema. Hoje, o Redação Top é quem melhor paga no Brasil todo, e eu sei porque eu me infiltrei em todos. Sim. Eu me infiltrei em todos. Os empreendedores fazem isso de uma forma ou de outra. É a que melhor paga os corretores de redação. Para você ter ideia, hoje eu pago R$5 por correção. Aí você talvez pense, isso é muito? Imagine que tem plataformas por aí gigantescas que pagam R$1,30. R$2 é que paga mais. O Enem, o governo, ele paga menos de R$3. Eu pago R$5 por correção. Mas se você tiver muita redação, o seu corretor ganha muito dinheiro. Mas ele não quer largar o DT, ele não quer largar a vaguinha dele na escola pública. Um professor Rodrigo, consegue corrigir 60 redações num dia. Eu ia te perguntar, Facilmente. qual o giro de redação corrigida? Por, não sei como é que semana? Por Sim, dia? por semana. Assim, eu posso te dar número por dia, por semana, por mês. Já aproveita e já faz um chamado aí para esse pessoal da área que tá parado. Hoje, atualmente, esse mês é o mês mais movimentado, o mês que vem ainda mais. A gente tem uma média de 200 redações por semana na plataforma. 1.000 alunos, né? Mais ou menos E isso. se eu incentivar os alunos, eles me mandam mais. Eu não posso incentivar. Sim. Porque querendo ou não, Porque senão vai atrasar, porque tem um prazo para entregar. é R$1.000 por semana para a pessoa corrigir. E aí o professor vai trabalhar 25 horas no estado para tirar líquido ali R$3.000. Para tirar líquido R$3.000. Para trabalhar 25 horas, ficar na sala com 45 alunos, suportar todo tipo de situação, corrigir prova. O cara não quer largar isso. Poderia trabalhar só de home office ali, né? Ganhando Exatamente. 120, 200 redações por dia, vai dar vezes 5 Não, por semana. por semana. Por semana. então Quatro, sim. mas mesmo assim, 4 mil no mês. 4 no mês. Só para Se corrigir. você pensa, se você pegar 200 por semana, se você dividir por 5 ali, você 40 redações por dia. Pode ficar livre no sábado e domingo. 40 redações por dia. Eu corrijo 10 redações por hora. Mas vamos botar eu tenho obviamente uma prática, eu faço todo dia. Sim. Vamos dobrar isso daí. Vamos botar 5 redações por hora.
O cara faz isso, 40 redações no dia, fácil. Sim. Fácil. Trabalha E pouco. 5 redações por hora é muito devagar. Muito Cara, então devagar. você precisa de um gestor, uns 5 profissionais para corrigir sua redação pra você atingir 10 mil alunos. Se hoje eu tiver 10 mil alunos, hoje eu não posso ter 10 mil alunos. Hoje eu não Sim, posso. você ter, não porque pode. hoje eu não daria conta de fazer a correção com o tempo hábil, que a gente vende a correção com 5 dias úteis. Hoje eu não consigo corrigir. Se eu tiver 10 mil alunos, provavelmente eu vou receber aí 2 mil, talvez um pouco menos, mas aproximadamente 2 mil redações por semana. Eu não vou dar conta de corrigir essas redações em 5 dias úteis. Então, Rodrigo, eu acredito que tem muitas pessoas assistindo que buscam esse trabalho. Você poderia falar o seu diferencial e por que você é o destaque hoje? primeiro porque eu trabalho. Trabalho mesmo. Então eu corrijo redação, eu dou aula, eu monto o meu material. Então eu não vou para a internet pegar material pronto. É claro que eu tenho inspiração, é claro que eu dou uma olhada, mas por quê? Eu preciso dominar o processo. E eu preciso entrar na sala de aula e falar pelo menos uma frase diferente do que esse menino consegue ver na internet. Hoje o professor, se ele entrar na sala de aula e repetir informações, ele não tem utilidade para estar ali. Um professor tem que entrar na sala de aula e ele tem que conseguir atrair. Então olha só, uma coisa que eu aprendi, fiz errado até aprender. Ninguém tem que entrar na sala, nenhum professor tem que entrar na sala de aula para ser engraçado, nenhum professor tem que entrar na sala de aula para ser o nerd mais inteligente, nenhum professor tem que entrar na sala de aula para ser o amigo do professor. Você vai entrar na sala de aula para ser quem você é. Se você é engraçado, você continue sendo engraçado na sala de aula, não se limite, não tente ser sério. Agora, se você é sério, não tente entrar na sala de aula e ser engraçado. Não queira entrar na sala de aula e tocar violão e cantar música se você não sabe tocar violão e cantar música. Deixa isso para quem sabe fazer. Tem gente que sabe fazer, aquilo faz parte da personalidade da pessoa. Então, se você não é da sua personalidade, entra na sala. O que você é bom fazer? Eu sou bom em explicar com detalhes. Então, vai explicar com detalhes, porque o aluno, ele quer resultado daquilo que você propõe. Os alunos, eles não entram, a maioria deles não entram na sala querendo, eu queria que o professor cantasse uma música, eu queria que o professor tocasse uma piada. Agora, se o professor fizer a parte pedagógica boa e complementar com a piada ou com a música, complementar No que ele é bom. aí ele vai cativando ainda mais aluno. Então, quer investir? Qualquer professor de qualquer área. Você primeiro tem que ser você lá dentro, porque o que você é o que você melhor faz. Toda vez que você quiser fazer algo que você não é, você não vai fazer aquilo tão bem quanto faria com o que você é. E eu demorei para entender isso, quando eu passei muito tempo tentando ser o professor engraçado na sala de aula. Depois eu tentei ser o professor lacrador na sala de aula, aquele professor que falava as frases de impacto. Aí depois eu vi que eu era bom em quê? Eu era bom em ensinar aquilo que os outros não ensinam, da minha área, claro, obviamente. Em detalhar. Então, se os outros iam até a página 2, eu comecei a passar para a página 3, passar para a página 4. E aí criei, no meu caso, o grande diferencial, que é a facilidade. Facilidade. É como se fosse o cara que quer ir para academia. Tem gente que quer ir para academia e malhar para ficar forte. Tem gente que não quer malhar, tem gente que quer tomar um remedinho. No caso do remedinho, toma cuidado, suquinho. gente. Toma um suquinho, né? Sei que é isso, não. Tem gente que quer ir para a redação top e não quer estudar, mas ele quer redação. Cara, Eu dou o suquinho pra você ele, me dou o falou modelinho uma pra coisa ele. pra mim que eu nunca vou esquecer. Guto, olha o que ele falou pra mim um dia. Cheguei lá querendo aprender português. Falei assim, professor, é isso. No último concurso eu fui muito bem. Pô, tirei a nota, assim, era a nota de corte, eu não lembro, era concurso do primeiro que eu não passei. A nota de corte foi 36, eu tirei 46. Aí foi pra redação, eu reprovei. Aí eu falei, cara, como que eu reprovei? Pô, eu sei escrever. Não, eu disse, eu sei escrever, cara. Tem uns errinhos ali, talvez uma coisinha assim, mas, pô, tem um consenso isso aqui. Eu falei, por que eu reprovei? Aí eu fui pro Rodrigo, falei, Rodrigo, eu quero aprender português, que não sei o que. Falei um monte de coisa pra ele. Aí chegou e falou assim, cara, desse jeito, você quer aprender português ou você quer passar nessa prova? Falei, cara, se eu for ficar te ensinando tudo sobre português, cara, é um assunto tão extenso que você não vai passar nessa prova. Mas eu te ensinar a fazer redação. E com certeza com isso você vai aprender a escrever da forma correta para tentar. Só fazer os dois, vamos focar em redação? Falei, bom. E, cara, eu não esqueci daquilo. Aí eu cheguei em casa naquele dia, falei com
com a esposa, eu falei, olha, aconteceu isso. Eu falei, Matheus, ele tá certo. Vai, ela era muito inteligente em português, mas não dava pra aprender com ela. Aproveitando, eu vou dar um dado estatístico aqui agora. Pode falar. 100% dos meus alunos que eu não ensinei a escrever, ensinei a fazer a redação, Aprendeu a escrever. que passaram na faculdade, 100% não voltaram para reclamar. Eu não tenho nenhum aluno que passou na faculdade e voltou. Professor, aqui eu passei, mas eu descobri que eu não sei escrever. Eu só aprendi, você me ensinou a fazer a redação. Ninguém voltou para reclamar. Sabe quem voltou pro curso? Quem não passou. Aí voltou. Professor, ano passado eu tentei aprender, não deu ibope. Não deu ibope não. Dá pra eu passar agora para aquele seu jeito lá? Porque, cara, vamos ter ideia. É a escola de redação. Não é uma escola de alfabetização. Não é uma escola de linguagens. Eu não engano ninguém. Falei assim, gente, aqui, esse curso, essa empresa, é para pegar você aqui, vestibulando, e deixar você ali calouro. É para isso que eu me proponho. Já ser aprovado. Você quer aprender a ser um escritor? Não é isso que eu vou te ensinar aqui no curso. Não é isso. Então, ninguém é enganado. Eu acho que, aliás, essa é a grande vantagem. Todo mundo entra assim de alma lavada. Tipo, não preciso nem eu me enganar. Eu sei que ali eu vou para ser aprovado. Só que o que acontece? As aulas têm conteúdos bons, têm discussões muito boas. O atendimento, quando eu consigo fazer o atendimento com o aluno, ou outros canais, ou outros professores que trabalham comigo, tem 2 professores que trabalham comigo, os atendimentos acabam proporcionando ao aluno conhecimento, crescimento. Então, eu recebo também feedback de alunos, assim, professor, eu uso até hoje as suas estratégias de argumentação. Eu uso até hoje as suas estratégias de argumentação. Para fazer e-mail, então? Para escrever e-mail, para escrever trabalho na faculdade. Porque o que eu fiz, não foi... Eu falo, eu não sou um inventor da redação. Eu sou um minerador. Tudo que eu ensino pra galera é o que estava ali o tempo todo e tá aí. Mas os meus colegas, muitos colegas professores, não querem cavar para achar. Querem pegar só o que está ali na superfície. E aquele que pega para cavar, da minha área ou de outra área, vai encontrar. Rodrigo, hoje você está com 1.045 inscritos, né, desse ano. Quantos profissionais trabalham com você? Eu tenho os dois, além, claro, da contabilidade, que não trabalham diretamente para mim, prestam serviço à contabilidade, eu tenho a pessoa da limpeza, eu tenho 2 secretárias, eu tenho 2 professores, para redação especificamente, mas eu tenho um professor de química, um professor de biologia, um professor de matemática, de física. Você está saindo só da área da redação? Eu tô começando a crescer. Pelo mesmo motivo que eu entrei na redação, eu tô entrando agora nas outras áreas. Explana um pouco sobre isso. Só para... Aproveitando esse gancho, você começou dando aula em escola privada, só recapitulando, o seu curso começou dentro de uma escola privada. Sim. Qual a sua estrutura hoje? Hoje nós estamos ali no centro da cidade, próximo ao tiro de guerra, num prédio não é próprio ainda, locado, mas toda a estrutura é nossa própria. Então nós temos ali, o prédio tem 2 salas e um estúdio, além, claro, da cozinha e a recepção, obviamente. Quantos alunos cabem numa sala com capacidade para 90 alunos e uma outra sala com capacidade para 45 aproximadamente, não tenho certeza, acho que 45 alunos. E o estúdio, obviamente, para as aulas online, as aulas gravadas. Fisicamente, essa é a estrutura. Legal. E aí nós temos uma plataforma para as aulas, para hospedar todas as nossas aulas, e uma plataforma para a correção. Eu ainda não consigo ter a união de uma mesma plataforma, mas não tenho grandes problemas com isso. Quando 2020 veio a pandemia, como você disse, como que foi a questão do online? Agora não pode ter contato, como que foi isso? O quarto da minha filha se transformou no estúdio. Então eu tirei os móveis da minha filha e fiz um monte de cambalacho. Colei um papel de parede, personalizei um papel de parede, coloquei uma plaquinha de vidro, não sei como é o nome, uma chapinha de vidro, né? Para ser o meu quadro. Comprei uma dessas câmeras que a gente está usando aqui agora. Fiz uma iluminação usando a própria luz, aquela luz normal, mas eu fiz uma espécie de um bocalzinho, assim, um foco com papelão. Sim. Funcionou muito bem, deu uma quebrada na luz bem, ó, não tenho conhecimento nenhum, mas por sorte talvez eu consegui encaixar. E aí eu só tinha aulas ao vivo, não tinha as aulas gravadas, um módulo recheado como eu tenho hoje. No dia da aula, eu enviava o link para os alunos
E aí eu lembro que em uma turma específica eu tinha, porque começou presencial. No mês de fevereiro, março que começou. Você a teve quarentena. algum medo dessa galera que tava sair? Sim, achei que. Na verdade, eu tinha certeza que ia acabar. Eu vou quebrar Falei assim, agora. acabou. Não vai dar. Meu Vou sonho segurar. foi pro brejo. Falei assim, porra, isso veio na pior hora possível. Na verdade, foi o contrário, né? Só que ali que eu percebi, até aquele dia eu não tinha essa noção, ali que eu percebi o poder da interação. Os alunos, eles queriam a minha aula, eles queriam a minha fala, e eles traziam. O professor do cursinho que eu assino, na plataforma, falou isso. Você confirma, Rodrigo? Você nega? Qual é a sua visão sobre isso? Então, aquela confiança, eu falei assim, olha a interação, porque eu tinha muita interação com eles. E dali para ali eu passei a investir nessa interação, mas cada vez que o curso cresce, isso fica mais difícil, essa interação. E, inclusive, a pergunta que você fez sobre essa rotatividade de aproximadamente 20%, 25% no máximo, no pior mês, que é o mês de junho, essa rotatividade, ela é quase que 100% dos alunos online. Os alunos presenciais são muito fiéis, muito fiéis. Você é a redação top. Ainda. Agora que tem, voltando, tudo que a pessoa precisa, que você é tudo que precisa passar na redação. Você vai ser tudo que precisa passar no Enem? Então, não quero que essa imagem fique apegada ao meu rosto. Assim como eu quero desvincular a imagem do Redação Top do meu rosto. Então, hoje, regionalmente, em Cachoeiro, a pessoa vai ao curso para assistir a aula do Rodrigo, do professor de boné. E eu preciso me desvincular disso. Por quê? Para conseguir ter quem dê as aulas para mim. Aula, né? Então, por Entendi. exemplo, eu tenho ainda, uma turma em Rio Novo do Sul. Eu abri uma turma lá a pedidos para uma questão muito particular no ano passado. E nessa turma de Rio Novo do Sul eu tinha 70 alunos. Com uma frequência de 90%. E era presencial. Dentro de uma igreja, tinha todo um projeto. Este ano, assim, não vou para lá. Não dá, eu ocupava uma tarde, uma noite minha completa. Além do cansaço. Sim. Aí eu encaminhei um professor. Acabou. A turma tá lá, acho que ela tem 20 alunos, eu acho. Obviamente não é que o professor é ruim, mas a dinâmica... Não, exatamente. O pessoal pegou um nome, confio, que eu Talvez conheço ele que replicam a minha metodologia. Claro que ele tem as particularidades dele, eu tenho as minhas. Só que você quer desvincular isso aí, Mas né? eu Você quero quer desvincular. que o CNPJ fale por si, não fale por você. Exatamente. Tanto é que o meu Instagram, ele tem até a minha foto no perfil. Ele tem a minha foto no perfil, mas as postagens em si, nos stories, é uma coisa que a galera do marketing, da mídia odeia. Os caras que trabalham comigo falam que eu sou doido. Mas eu quase não apareço nos meus stories. Porque eu justamente quero o contrário do que o marketing faz para falar, cria conexão. Eu não quero conexão com a minha cara. Porque eu não quero ser uma empresa regional o tempo todo. E o meu Instagram, hoje e eu tô fazendo a limpa no Instagram, tá? Eu cheguei a 65 mil seguidores, com um perfil de redação. E eu tô conseguindo... Aí eu troquei minhas estratégias de postagem, porque eu percebi que o meu público, não era nem frio, ele era congelado, grande parte dele. Sim. Eu comecei, um público que estava lá mais por algumas postagens de humor que eu fazia e tal. Teve uma única postagem que eu fiz que, segundo as métricas do Instagram, trouxe 20 mil seguidores, uma única postagem. Só que era uma postagem de humor. Sim. Então trouxe um monte de Não gente é que o não está público que você interessada. queria, né? Aí eu estou trabalhando com conteúdo desde o início do ano, conteúdo mais pesado de redação, e está funcionando. Eu estou perdendo, entre aspas, estou fazendo essa limpeza, está saindo esse público, mas... como já era esperado, a minha taxa de engajamento, a cada vez que sai alunos, ela aumenta. Além da proporção, obviamente, dessa Que retirada. entra novos, sai. Porque eu tenho recebido diariamente, eu recebo diariamente aproximadamente uns 30 a 50 seguidores, novos seguidores. Tá bom. Tá na média, Tá boa, bom. ótimo. A média é boa. Mas aí eu perco, não sei exatamente no mês, eu perco uns 70, uns 80 por dia. Então eu tô diminuindo com saúde, como se eu estivesse obeso. Tô trocando massa, como é que é? Me ajuda aí. Gordura por massa. Gordura por massa magra. Eu tô te interrompendo muito, vou parar. Eu acho que o Matheus vai me expulsar daqui a pouco. Mas uma curiosidade. Você chegou novo no mercado, revolucionando, podemos dizer isso. Sim. Apareceu algum professor mais velho que você, querendo aprender alguma coisa assim? Cara, Com a humildade de pedir ajuda, Rodrigo? Não, sim. Porque na verdade eu falo muito, já falei outras vezes. Existem muitas pessoas boas, mas tem muitas pessoas ruins também. Isso. E sim. Como foi?
apareceu pessoas, eu confesso que no início eu fiquei meio sem graça, desconfiado, se a Sim. pessoa realmente queria aprender, se a pessoa Queria só ser seu concorrente, né? queria pra meu ele. concorrente, se a pessoa estava me testando, mas apareceram pessoas mais velhas e eu sempre entreguei. O meu método de redação, é um método que eu formulei, ele é um método que entrega para o aluno tudo mastigado e para o professor também. Eu entrego para todos os professores. Os que trabalham comigo, por exemplo, não tenho medo nenhum de que eles saiam e vão construir Carreira deles. a carreira deles, o curso deles. Não tenho medo nenhum. Inclusive, um dos que trabalham comigo, eu não toquei nesse assunto com ele ainda, né? Não tive a oportunidade. Fala com ele antes de Vou quarta-feira, tá? aproveitar aqui. Mas ele sabe disso. Eu convidei ele para ser meu sócio no Redação Top. Quando eu tinha a ideia do curso, eu falei assim, pô, vamos lá. Eu falei assim, o curso vai se chamar isso aqui, ó, vai ser Mr. Português. O nome do curso era, planejei na época, Mr. E Português. foi assim mesmo, É. depois você mudou. Era Mr. Português, pô, a gente vai fazer isso, ó, tem esse mercado, a gente faz. Eu dei todo o plano para ele, falei, olha, eu quero fazer isso, 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 isso. Aí ele ficou meio assim, vi que ele não confiou. Não comprou a muito, ideia, não né? comprou a ideia. E aí, de repente, um outro colega dele chamou ele para ser coach. Estudar para ser coach. Aí ele gostou mais da ideia. Mas E ele voltou depois hoje a seu funcionário. Hoje ele trabalha comigo. eu não entendo muito essa área, mas acredito que não é qualquer pessoa que possa fazer o que você faça. Tá registrado em algum lugar? Então, Porque hoje você tem uma escola. sim. Você pode me explicar melhor? Não sei se para sua surpresa ou não, me serve Vou aqui, te por claro. favor. Não sei se para sua surpresa ou não, qualquer pessoa pode fazer o que eu faço. A professora de redação mais famosa, não a que converte mais isso financeiramente. Sim. A professora de redação mais famosa do Brasil... Aquela da Facom? Não. Que ela estava muito atrás na fila do pão. Sério? Chama-se Débora Ladim. Olha. Não é formada em Não é letras. formada. Professora de história. Mas tem que ter algum registro, alguma coisa? Para dar aula, não. Não. Quer dizer, numa escola, sim. Como você faz? Não, na minha não. Porque a minha não é considerada pelo MEC uma escola de ensino regular. Ela é um Entendi, curso profissionalizante. E pelo MEC chama-se de curso profissionalizante. Então não Tô precisa de profissionalizando. registro. Nada, nada, nada. Então você- Tanto é que eu tenho um aluno, um ex-aluno, um dos casos de sucesso extremamente interessantes que eu gosto. O nome dele um abraço para ele, é o Rian Nogueira, o nome dele. Ele estudou comigo, aprendeu o método muitíssimo bem, conseguiu uma bolsa, graças, claro, ao resultado dele no vestibular. E entre o resultado, a nota muito alta que ele tirou em redação, eu não lembro agora, mas muito próximo, se não foi a nota máxima, muito próximo da nota máxima, conseguiu uma bolsa de medicina ali na Multivix. E quando ele entrou no curso, ele tinha um perfil que à época era maior do que o meu. A época que ele entrou, eu tinha um perfil ali com 3 ou 4 mil seguidores. Ele tinha um perfil com 15 mil seguidores. Ensinando redação. Vendendo apostila de redação. E ele fez isso? Dando mentoria de redação. Mas tudo assim. E ele vinha até mim. Professor, eu estou fazendo isso, tudo bem? Eu falei, claro que tá tudo bem. Porque o que eu sofri quando eu comecei com esse Sua bloqueio de concorrência. concorrência, eu falei assim, não, comigo não, tranquilo. Aí eu ajudava, dava dica, mas ele tinha todo o coisa. Então, qualquer pessoa pode fazer, fora de uma escola regular. Qualquer pessoa pode fazer. E se dá bem. No Instagram, muitos perfis de redação são de estudantes, que aprenderam tão bem a redação que Cara, alguém que me pediram. escrevem, que ensinam. Eu tenho um grupo lá no concurso que eu fiz até hoje. Cara, me ofereceram pra me ensinar a redação. Eu falei, amigo, eu não sei fazer redação. Cara, como que você tirou essa nota? Eu falei, foda, velho, não sei como que eu tirei. Porque é a tal da, Fala com o porque é a Rodrigo. tal da prova social, né? Ele tá lá, Matheus, você tirou nota máxima. Cara, eu não sei ensinar isso. Eu sei fazer. Eu sei fazer, você me E dá aí, ali, eu sei fazer. Aquilo que eu falei agorinha. Corretor de redação e escritor de redação tem muito. Agora, para ensinar redação que é a questão, né? E para nós professores, como eu acho, eu não sei dizer com clareza, com certeza, mas todo profissional que trabalha com o público diretamente, a sua capacidade de comunicação, que é o que eu chamo de controle da narrativa, é fundamental. Porra, eu achei sensacional a minha sogra falando hoje na hora do almoço. Minha sogra falou que ela conheceu o dono do supermercado do bairro dela. Olha só, o cara tem 70 anos, empreendedor, que hoje os moleques de 20 anos aí não sabem fazer. O cara tem 70 anos, ele não trabalha com nenhuma função fixa mais no supermercado dele.
filhos e funcionários toma conta, mas ele tá no supermercado todos os dias olhando prateleira por prateleira, arrumando uma caixinha que tá 1 milímetro pro lado. Aí ela fala assim, ela falando hoje na hora do almoço, minha sogra na minha casa temperando um feijão, delicioso, mas aliás, por sinal. E aí ela falando assim, porque eu tava lá escolhendo umas goiabas, aí eu botei pro lado assim uma goiaba que já tava muito madura e molenga. Ela tava perto de ficar podre, mas ela ainda tava boa. Ele veio, pegou a goiaba, cheirou a goiaba e falou, nossa, essa goiaba dá um suco maravilhoso, e botou no lugar e saiu. Aí ela falou assim, minha sogra, pô, uma senhora experiente, também inteligente, ela falou assim, eu não vou levar essa goiaba, eu não vou fazer suco. Mas o que e eu escutando, sentado na mesa, eu escutando, assim, esse é um empreendedor. Esse é um cara que controla a narrativa. Ele não precisa chegar e falar assim, eu te faço mais barata essa goiaba. Eu também não questiono quem mexe no preço para vender. Para mim é uma estratégia. Só que ele encontrou outra forma. Ele mostrou o valor daquela goiaba para ela. Pô, é um cara de 70. Madurinha, mais doce. Exatamente. E aí ele cheirou, olha, mexer com o sentido, controlar a narrativa. O cara tem uma experiência para fazer isso. Muito esperto. O professor precisa disso, ele precisa controlar a narrativa. Ele precisa saber comunicar com o aluno. Porque ele tem aluno ali de 4 tipos diferentes. Toda sala de aula tem 4 tipos de alunos diferentes. Tem aquele aluno líder, tem aquele aluno festivo, tem aquele aluno super perfeccionista e tem aquele aluno que sou o Matheus, por exemplo, assim, ó, que você já conhece. Sabe as pessoas que parece que estão dormindo no ponto? Que parece que está desligado? São os zen. Esses são os 4 tipos de alunos. Você tem que se comunicar diferentemente com eles. Se eu preciso dar um esporro numa sala, não adianta eu ficar dando 15 minutos dando esporro pro Matheus. Nos primeiros 5 minutos ele já não está escutando. Dá pra perceber que eu sou assim? Não dá não. Então, cara, o professor tem que perceber. Lembra que eu falei que quando eu dou aula, eu tô olhando pra cara de todos os alunos? Eu preciso perceber. Porque quando eu percebo, por exemplo, você tem um aluno insatisfeito na minha aula, como que eu vou reverter isso? Depende em qual grupo ele está. Eu preciso validá-lo. Mas eu preciso validar. Aí que entra o professor empreendedor, né? Saber administrar o seu aluno. Saber administrar o tempo que ele tem com o seu aluno. Rodrigo, estão chegando já 2 horas já, praticamente. E realmente você falou, seu papo é muito bom. A gente vai ficar aqui mais as 4 horas se deixar tranquilo. Mas eu tenho o professor para conversar. Não, eu de gosto, português ainda, não é de história não, mas de português. Eu gosto. Mas eu tenho uma curiosidade que acredito, talvez seja até do Matheus também, de todo mundo que está ouvindo. Quando veio a parte da pandemia, que você começou online, teve uma primeira pessoa que veio de fora, tipo assim, da sua região, que você, caramba, olha onde eu estou chegando. A primeira vez que eu pensei nisso foi quando eu matriculei uma menina de Portugal, brasileira, tinha acabado de ir para Portugal, mas antes de ela ir, ela já tinha decidido que ela voltaria depois de um tempo para fazer vestibular aqui, para o Enem, e aí lá em Portugal ela entrou em contato, meu nome tal. Em 2 momentos, na verdade. Esse foi o primeiro momento, foi bem em 2020, na pandemia. Falei, pô, bicho, lá de Portugal. Aí depois começou, né? Ir pelo Brasil afora. Espírito Santo, começou pelo Espírito Santo, Nordeste, Sudeste, Sul, aí Norte e tal. Mas aí um dia eu matriculei uma menina de Alphaville. Nossa. Foi o que eu pensei. Olha onde eu cheguei. Santa Catarina? No bairro mais rico de São Paulo. São Paulo. O bairro mais rico de São Paulo. Eu falei assim, gente, por que essa menina está estudando redação? Porque ela poderia pagar qualquer plataforma. Ela, obviamente, eu presumo que ela poderia pagar qualquer plataforma, aulas particulares, mas ela viu o valor ali. Aí foi um segundo ponto que me chamou a atenção. Eu falei assim, poxa, não é porque, olha, eu tenho uma aluna de Alphaville, mas é porque chegou até ela nunca esteve aqui, ela nunca veio aqui. Ela mora lá, sempre morou lá. Só que ela foi pelas redes sociais, depois, que obviamente eu fiz questão de fazer essa investigação com ela, ela conheceu pelas redes sociais através de uma repostagem de uma pessoa que ela conhecia, e aí por interação com a pessoa falou assim, não, é assim, assim, assim. E aí ela viu o perfil do Instagram, ela viu materiais que a pessoa tinha, ela falou assim, não, eu quero. E engraçado que eu não tinha, quando ela se matriculou, eu não tinha um plano anual. Eu só tinha mensalidades. Aí ela perguntou a mensalidade. No cartão de crédito hoje em dia? Perguntou a mensalidade. Aí eu falei a mensalidade, ela falou assim, esse é o valor por aula? Eu falei, não, é o valor do mês.
Aí ela, nossa, que barato. Que barato. Aí ela, Aí você pensou, caramba. aí ela falou assim, me passa por favor o valor do plano anual. Não tinha o valor do plano anual. Aí na hora eu peguei, Celular ou somei o plano anual, descontei 5% e passei, ela fez o Pix na hora. Eu falei, gente, eu tenho que ter um valor de plano anual, pô. Não, tem que ter mais alunos assim. Tu tem mais alunos assim? Porque até tem a questão da evasão. Se ela evadir depois lá, pô. Sim. Se ela não quiser mais assistir, não quiser mais É muito. fazer A nada. academia usa muito isso, né? Você Meu pegar Deus. na emoção e garantir o ano inteiro. E eu não tinha, você vê como é que eu fui aprendendo, estou aprendendo ainda a ser empreendedor, estou aprendendo. Hoje, claro, eu tenho muito mais preocupação, hoje eu procuro muito mais informações, como, por exemplo, assisto os cortes que vocês publicam lá no Instagram, para pegar essa vibe. Gostei. Usei o podcast de vocês na aula desta semana, da semana passada. Olha lá, esse menino falando errado. Ó. Citei, falei assim, olha, tem um podcast que eu fui citar o caso, o tema de redação era sobre os riscos do empreendedorismo no Brasil. E eu citei a entrevista que vocês fizeram com o cara da Afrodisíaca. E ele falando como ele chegou a Cachoeiro, enfim. Eu citando, tal e tal. Falei, podcast e tal. Não falei que eu viria aqui, já tinha seu convite, né? Que parecia ficar muito uma propaganda muito na cara. Mas citei, enfim. Então hoje eu procuro mais esses conteúdos para me inteirar. Hoje eu estudo. Para não precisar cometer os erros que eu cometi lá atrás. Porque nada me garante que, da forma como eu consegui reverter os erros lá, eu vou conseguir de novo. Porque a cada vez que a gente cresce mais, o erro também fica maior. O tombo fica maior, né? E não quero cair toda hora, não quero ficar relando o joelho toda hora. Eu tô arrumando jeito de botar uma joelheira aqui já. Pra proteger. Que já chegou num tamanho, né? É um tamanho que o tombo agora vai quebrar a perna. Vai quebrar a perna. O produtor tá com sono ali, doido pra ir embora pra casa. Não, que isso. Mas pra gente finalizar, talvez o Matheus vai fazer mais uma pergunta, mas vou finalizar com a minha. Projetos para 2024. Consegui uma equipe de marketing. Eu tenho 2 grandes projetos para 2024. Que na verdade, o primeiro é literalmente isso: conseguir uma independência das estratégias de marketing. Eu preciso que alguém faça isso para mim. Talvez hoje você precise de uma pessoa full time pra você, não? Talvez, Eu não sei se eu consigo ter essa pessoa, né? Até pela questão financeira, não sei quanto essa pessoa vai me custar. Mas é uma possibilidade. E o segundo como você perguntou ali, vou aproveitar a lacuna regional e expandir. Nós temos aí um mercado muito grande para preparatório para o IFES, para os alunos do ensino médio, e também para vestibulares. Então, a redação tá muito bem, claro, sempre preciso estar ali olhando, né, vigiando, controlando, consertando, ajustando. Mas para o ano que vem, uma grande parte do foco já é para preparar essa galera para pré-vestibular, principalmente o pré-médio para medicina da Multivix, que é um mercado contínuo, crescente. Perfeito, então você vai sair um pouco da redação, não que você vai parar, né? Mas vai expandir e tal. Exatamente. Vou deixar ela crescendo organicamente, como eu tô. Claro, vou investir também em tráfego, mas vou colocar um foco um pouco maior agora nessas Mas acha duas que áreas. isso vai como empreendedor, vai aumentar a sua receita? Porque, cara, eu acho tão impressionante o resultado que você tem em redação. A expectativa é que Cara, sim. você já tem 1000. O Brasil tem quantas crianças no ensino médio? Tem muita. Cara, deve ter o quê? Uns 3 milhões de crianças fazendo ensino Mas, médio. por exemplo, essas No duas outras mínimo. áreas, elas me exigem... Se você pegar 1% dos 3 milhões... Cara, nós estamos falando em 300 mil alunos. Não, eu exagerei. 30 mil alunos. Mas aqui, por exemplo, a maior plataforma do Brasil, ela tem 3 milhões de alunos. Pagando R$29,90 por mês, o plano mais barato. Porque você não pode ter 30 mil, acha que isso Não é uma coisa fora de nossa realidade. Não é um número fora da nossa realidade. Você já tá no online. Aí você fala assim, Rodrigo, você investiu R$70 mil até junho em tráfego. Por que você não investe de novo isso ou o dobro? Mas você precisa de ter a pessoa certa. Eu preciso ter estrutura para isso, né? Sim. Porque, cara... Sabe a história de dar o passo marca a perna? Hoje eu não posso. Sim. Então você Você tinha sabe que... onde tá pisando. Você também. tinha que preparar essa equipe... Eu tô... nesse... E dar caminho esse que eu bom, estou. porque, cara, 1%... Pensa nisso, você só precisa de 1% dos alunos que fazem ensino médio. Você vai ser uma das pessoas mais ricas do estado. Você tem projeção 2024 a quantas inscrições você quer chegar? 2 mil. 2.000. 2 mil. Tô...
Em 10 Tentando anos, dobrar. em 10 anos, 3 milhões, porque eu não aceito meu cachoeirense aqui ficar pra trás, assim. De jeito nenhum. E tudo depende também de algo que eu tô perseguindo. Sem cegueira, mas estou perseguindo. A nota 1000. Ela é a grande prova social. Ela é a grande prova social. Até hoje eu ainda não tive a nota 1000, bati na trave, posso falar assim por baixo umas 100 vezes. E não é hipérbole. 1000 cravado? Isso. Eu bati na trave. Não teve nenhum aluno? Nenhum aluno comigo até hoje. No Enem, claro, obviamente. Nota 1000. Na Multivix, em concursos públicos, em todos os outros vestibulares eu tive nota máxima. No Enem eu ainda não tive nenhuma nota 1000. Eu tive mais de 100 alunos desses 4, desde 2019, desses 5 anos, 4, 5 anos, que chegaram a 980, chamado 1000 quebrado. Mas essa prova social não surte tanto efeito como uma nota 1000. Essa nota 1000 é um trampolim. Talvez você já teve e não te contaram, né? Não, porque eu vigia. A nota 1000 é fácil de rastrear. O que eu tive no ano passado, tem uma menina que tirou nota 1000, ela é de Pernambuco, ela tirou nota 1000 e ela usou um parágrafo meu. Porque esse parágrafo eu criei e eu postei no Instagram. E é um parágrafo de introdução. Ela pegou e usou na redação dela, mas ela não foi minha aluna, já olhei nos registros. Ela não foi minha aluna. Esperta. Então, quantas pessoas tiram nota? Qual a porcentagem de quem tira nota 1000? Menina, em porcentagem eu não sei nem te dizer, mas, por exemplo, no ano passado, aproximadamente 2 milhões de inscritos, mais ou menos também a mesma quantidade de redação, 2 milhões. 2 milhões de redações, na verdade, né? Corrigida, fala que 2 milhões. Esse é professor de português, né? Por favor, né? Depois você corta essa porra. De jeito nenhum. Mais ou menos 2 milhões. Ano passado eu acho que foram 22 redações nota 1000. Quase 500 mil nota zero. Quantos zeros dá nisso? Quase. Fazer a divisão. Entre aqui? nota zero, quase 500 mil. Você tem uma noção? Alunos que chegam, para você ter eu gosto de dar esse número, o valor do curso. Cara, é 0, se eu tô bom de matemática, 0,002 vai dar 0, cara, é 3 zeros depois para dar 1%. Cara. Exatamente, é muito pouco. Só para você ter uma ideia, no ano passado, 4,5% dos alunos chegaram a 900 mais no Enem. 4,5%, nem 5% dos alunos do Brasil chegaram no tamanho. Aí você lembra do número que eu tenho com alunos das minhas turmas que chegam a 900 mais. Ali que eu consigo mostrar o valor do aluno. Qual que é essa porcentagem? Eu não tenho o número exato para te dar do ano passado, justamente por alunos online não voltarem para dar resposta, mas entre os alunos que voltaram para dar resposta, eu creio que aproximadamente eu consegui fazer essa contagem com aproximadamente 80% dos alunos. Mais de 80% dos alunos conseguiram chegar aos 900 mais. 80? Mais de 80%. Esse número aqui é o número que mais você tirou 80. que mais mostra o valor do curso. Quando você pega aqui, tem menos de 5% entre todo mundo no Brasil e o curso consegue levar isso a mais de 80%. Então, se você tirar um aluno com nota 1000, você cresce exponencialmente. Aí Então, é algo que viraliza naturalmente. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Eu vou parar de fechar a empresa, você me paga um salário, eu me dedico o resto do ano e tiro essa nota pra você. Mas tem que ser salário bom, cara. É algo tentador. Cara, tem que pegar uma pessoa e falar assim, cara, você vai tirar Hoje, 1000? eu já fiz essa proposta para jovens, não de pagar o salário. Sim, Mas eu já fiz a proposta para eles o seguinte: Recompensar. vem estudar comigo aqui, ó. 2, 3 dias, vamos criar uma rotina, vocês estão comigo direto. Vamos fazer de você uma nota 1000. Só que aí, por N motivo, eles não vão. Porque eles têm os compromissos, Sim. porque acham uma utopia, sei lá. Mas isso, 80% você consegue tirar mais de 800. E só 4 é essa média nacional, você tá... Não, e os alunos que chegam a 980 por detalhes. E tem um detalhe, que é uma crítica pro INEP. As correções não são justas porque, por exemplo, as correções do Sudeste ficam aqui mesmo. Quem corrige as redações do Espírito Santo são os corretores do Rio e de São Paulo. São corretores muito qualificados. Tanto é que quem corrige as redações, olha a xenofobia, quem corrige as redações do Nordeste são a galera do Norte. Aí quando você vai lá, onde que tem o maior número de redações nota 1000? No Nordeste. Aí você pensa, o Nordeste, com níveis educacionais, quando você coloca nas variações internacionais menores do que Rio e São Paulo, tem mais nota 1000? Claro que eles têm uma visão diferente, é o controlar a narrativa. Mas pra gente tirar 1000 aqui no Espírito Santo, tanto é que... Há quantos anos não tem nota 1000 no Espírito Santo? Por que você não se inscreve aí com o aluno seu e manda fazer a prova lá no Ceará?
Não dá, né? Como é que ele vai? Vou ter que pagar o avião pra ele, tem que levar ele, pô. Leve. Não, ele tem a... Tem que ter o registro lá no município. A inscrição dele tá Conciliado ao Estado, né? a escola dele. A escola de trabalho. Entendi. Mas eu tenho alunos do Nordeste, do Norte, que eu tô de Matheus olho. quer pular Cara, de qualquer jeito. Vai no patrocínio, quando você for tráfego pago, foca no... Cara, nós temos que arrumar 1.000... Sim. Cara, eu vou... Quando você me vende 10% da sua empresa? E quando voltar o 1.000, vamos voltar no podcast. Vou Você voltar. precisa de um investidor? Mas o cara tá botando mais de 1 milhão por ano. Fácil, cara. Fácil. Enfim, me manda essa conta aí que eu vou pensar em investir em você. Pessoal, eu agradeço até que... Professor, muito obrigado pela presença. Eu que tá? agradeço pela... Eu pelo espero que convite, isso pô. chegue em todo mundo aqui, pelo menos da nossa região de Cachoeiro. Eu acredito que nós vamos conseguir impactar. Não sei nível Brasil, mas Cachoeiro vamos impactar. O professor lá vai ver esse podcast, eu tenho quase certeza disso. Deus toque no coração dele. Pra ele... Possa pedir perdão, professor. Ele é um menino bom, eu gosto dele. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Acredito que todo mundo que está assistindo aí pode te procurar. Incrível esse cara. Foi a primeira vez que estou conhecendo ele, mas é uma ótima pessoa. Dá para ver que é um ótimo profissional também. E quiser aproveitar o momento, deixar um recado aí para todo mundo. Seus alunos, sua família. É todo seu. Só um recado para os alunos. Eu também fui ruim, tá? Igual você. Quando eu fiz a redação do Enem, eu tirei 560. E hoje eu sou professor de redação. Não qualquer um. Eu sou o professor do Redação Top. Um recado para os professores. Não fica gastando sua energia em escola. Não fica. Cuida da sua vida, tá? E um recado para minha família. Obrigado. Obrigado, senão não teria conseguido nada. Sem sua esposa, amigo, você não estaria Não, sem minha esposa, não estaria aqui hoje, não estaria não. Quando ela me conheceu... Você tem um Fusca ainda? Tenho meu Fusquinha ainda, tá? Tenho meu Fusquinha 64 lá em casa. Então venda seu Fusca. Tá lá, meu Fuscão. Então é isso, vamos pessoal. finalizar aqui. Então quem precisa de câmbio pode procurar Beta Câmbio. Beta Você Câmbio. quer investir seu dinheiro, Procure Beta a Investimentos. Se você quer passar no concurso público, se você quer passar no Enem, converse com o Rodrigo Dava. Cara, nenhum concurso eu não passei na redação. No outro eu tirei a nota máxima. 10 pessoas tiraram a nota máxima. Cara, isso é incrível. Quanto tempo de estudo pra tirar a nota máxima? 3 meses. 3 meses, Mas assim, né? foi 3 meses que ninguém me viu. Guto, você me viu durante 3 meses? Não, eu vi porque Você foi lá, conversa né? todo dia, Mas mas tá. o bicho ficou escondido, tá? Mas é assim vai passar no concurso, né? Dedicação. Pra tudo, Dedicação, né? cara. Dedicação. Se você quer se dedicar e quer passar, chame o Rodrigo Dava. Muito obrigado, professor do pessoal. Boné.